Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast. Como vocês sabem, todas as quintas-feiras às 19 horas no nosso canal do YouTube e agora no canal WePlay na sua TV Samsung. Esse podcast é oriundo do meu livro Ser Artista, que está completando 5 anos de sucesso e você pode adquirir na Amazon. A minha convidada de hoje, além de minha amiga também, porque todos são meus amigos, é uma grande atriz. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Lu Grimaldi. Muito boa noite. Boa noite, que emoção. Emoção toda minha. Tá aqui com E hoje você me pegou de calça curta porque eu ganhei flores. Eu dei flores e ganhei flores. É. Muito Sim. Bom. Lu, Oi, vamos começar pelo comecinho mesmo, a Uhum. parte de formação, né? Você fez teatro no Rio Grande do Sul. Sim. E o começo é sempre meio igual para todo mundo. Eu queria saber o que te levou a fazer teatro, né? Que se você teve aquele apoio da família, a gente sempre precisa entender se a família estava junto ou não, que essas histórias interessam a gente. Sim. E como é que foi esse processo de formação até você ir para São Paulo? Então, em Porto Alegre, eu fiz assim, balé clássico, aquele teatro da escola. Eu era muito ativa no teatro, numa época que era muito diferente de hoje, tudo. Era tudo, a gente não tinha a informação como se tem. Era, assim... A biblioteca nossa era Barça, né? E a ponto. Barça e ponto. E mesmo a televisão, a gente sentava para esperar o momento que entrar os programas, né? Não, ficava aquele chuvisco. Não era o tempo inteiro. Tinha esquecido do chuvisco, verdade. Né? 3, 2, 1, entrava. Então, alguma coisa tinha em mim. Assim, meu pai estava sempre dentro de uma biblioteca, em casa, lendo e ouvindo ópera. Mas não tinha essa informação de teatro. A gente não era levado ao teatro infantil, vamos dizer. Essa experiência não tinha. Na família não tinha um artista? Não. O meu avô, o pai do meu pai, que foi um escritor e editor, que veio da Itália como imigrante, né? Que a gente pode falar nele, porque é muito importante, que eu sempre acho que ele foi uma bênção no que eu quis fazer, né? Ele veio por causa da guerra para cá ou não? Não, ele foi em 1898 ele veio para cá. Então ele veio com 12 antes. anos. Ele veio garotinho antes. Sozinho. E depois... Sozinho? Sozinho, com 12 anos. Nossa E aí Senhora. ele foi tudo, sapateiro, várias coisas em São Paulo, né? Assim, profissões assim pequenas, assim, né? Não pequenas porque um sapateiro mas eu digo assim, ele andava por tudo. Mas ele tinha um movimento interno dele que ele conseguiu, com 18 anos, voltar para a Itália e trazer parte da família com ele. Gente, ele é um herói. Sim, eu considero. Você pensar que uma criança de 12 anos chega sozinho num país sem conhecer ninguém, volta com 18 para a Itália para buscar a família. Ele é um herói. É um herói, que né? lindo. E ele é assim um socialista. Ele escreveu alguns livros. Não era um grande autor, mas ele batalhou muito. Ele teve uma livraria e uma editora em São Paulo.
E isso que é muito importante, assim, que eu considero de uma importância muito grande, que ele deixava, era ali na São Bento, em São Paulo, perto da Universidade de Direito, da Faculdade de Direito, onde vários grandes fizeram a faculdade ali, e ele deixava os rapazes usarem a livraria como uma biblioteca. Ele conversava, recebia. E um dia chegou um jovem para ele e falou que escrevia, mas que ninguém queria editar os livros dele. Ele falou, deixa eu ler. E aí meu avô leu e era Macunaíma, que ele lançou, e Pauliceia Desvairada. Simplesmente. Deus. Só isso. Então sua avó teve uma editora relevante. Teve. Qual era o nome? Rede Latina Editora. Ele que lançava... Ele tinha uma... só ele podia lançar livros italianos por uma época, aqui no Brasil. Pirandello, Dante, né? Então, mas ele, por ser... Ele lançou um livro sobre a Revolução de 22, aí ele foi perseguido por ter esse caminho mais socialista, por Getúlio, né, no segundo... Ele sofreu muito na ditadura. Perdeu tudo ali. Né? Então, depois continuou tendo uma pequena livraria, mas uma coisa que os filhos que tentaram... manter, mas fica difícil, né? Ficou difícil. Mas ele foi um homem, assim, então, ele era meu padrinho. Né? Então, assim, eu considerei sempre que ele foi um condutor nas minhas questões, que eu não era satisfeita, mesmo a gente não tendo muitas informações do mundo, né? Tinha, como você disse, da Barça. Sim. Né? Meus você não passos, pensa em contar a história desse avô de alguma forma, não? O que eu mais quero é conseguir fazer esse documentário antes de morrer. Tem que fazer. Merece quero muito fazer. Eu não sabia, te confesso, que tinha essa relevância toda. Nós ainda mais agora sabendo que ele é o editor de Macunaíma. Então, e ainda depois os filhos conseguiram que ele foi colocado num outro lugar, que antes estava no patamar... né, ficou aquela coisa, perseguido, preso, perdeu as coisas, perdeu tudo. Hoje em dia tem uma rua em São Paulo com o nome dele, Livreiro Tise, lá na Lapa. O nome dele é Antônio Tise, que eu sou Maria Luísa Tise. Né? E na Itália também, na cidadezinha que ele nasceu, a gente conseguiu também que tem Olha, a rua descobrindo Livreiro aqui, Tise. o Grimaldi artístico. Foi meu primeiro marido. Ah! E aí, eu quando me separei, eu ia fazer uma novela no SBT. Na época, era Davi Grimberg, estava lá. E eu pedi uma reunião com ele, falei, Davi, eu não quero Lu Grimaldi, eu quero Maria Luísa Tise, porque eu me separei. Ele falou, Maria Luísa Tise? É ridículo. Lu Grimaldi é muito melhor. Não vou trocar, ele falou, para pôr no crédito, eu sabe? acho bem bonito. E aí eu fiquei com o Lu Grimaldi, tinha permissão. Combina com você. Né, assim, estava combinado que eu podia usar o nome. Muito e aí legal. ficou. Então, e lá em Porto Alegre você fez a escola e aí... Um pouco de balé, fiz o teatro, que era teatro amador. E aí, quando eu fiz 18 anos, assim, no dia que eu fiz 18 anos, eu saí de casa porque eu queria ser atriz e meus pais não queriam. Então, no dia, eu peguei a malinha e fui embora morar na casa de umas amigas e fiquei lá 6 meses e depois fui para São Paulo. Voltei para São Paulo, porque isso era Porto Alegre. Em São Paulo, né? Nasci em São Paulo. Mas foi criada... Com 7 anos, meu pai foi transferido para Porto Alegre, então eu estudei lá. Muita gente, né? Assim, muita gente acha que você é gaúcha. E eu tinha uma época que eu dizia, eu acho você é gaúcha, que você tem um jeitão. Eu acho que você tem um jeitão. Eu tinha, se explicar tudo isso, eu falava, você é gaúcha, sou. Até explicar tudo, né? E eu tinha um sotaque muito forte. De gaúcho? De gaúcho. Chatinha. E aí eu achei que eu melhorei. As pessoas falam, não melhorou com certeza. Porque era bem tudo. Eu acho que você tem, assim, o acento um pouco italiano em algumas coisas. Isso eu acho que eu sinto às vezes, mas é uma mistura de tudo. De tudo. E você segue em São Paulo, então, sozinha? Quando eu fui morar na casa dessas amigas, era um grupo de arquitetos, né? Que eu morava com uma delas, que era uma arquiteta, e aí ela, com uma turma de arquitetos, veio para São Paulo, então eles eram mais velhos do que eu. Eu tinha 18, eles tinham 20 e tantos. Meio que cuidaram de você. Então, meio que cuidaram de mim. E ali, em São Paulo, eu assim, fui assistente de fotógrafo, ficava nos empregos assim, né? Uma das gaúchas, ela, na época da ditadura, bom, isso era ditadura, mas na época braba, sumiu o namorado dela. E aí ela ficou sabendo onde ele estava, que ele estava no Chile. E ela trabalhava na Bandeirantes, entrevistando num programa. E aí ela pegou...
quis ir embora para o Chile para encontrar essa pessoa e me indicou para ser a pessoa para substituí-la. Então, de repente, eu estava Na Bandeirantes. na Bandeirantes entrevistando num programa moderno, super moderno, que era o Band 13, que era uma inovação. Gente, uma experiência incrível, não? Foi. Então, na verdade, teu primeiro contato com o mundo da comunicação foi na Band 13. Foi na Band 13. Foi Que interessante, incrível. incrível. Na Bandeirantes. O programa chamava Band 13, que depois o Fantástico foi uma inspiração em cima desse programa. É uma revista eletrônica, né? É. Uma revista eletrônica. Mas bem assim, ali apareceu Ney Matogrosso, primeiro quando ele chegou de Brasília, os Zé Croquetes, que foi onde Uau, eu conheci. Que máximo. Então, assim, tinha uma e coisa você entrevistava moderna. essas pessoas. Tinha uma coisa moderna, vanguarda, sabe assim? Então, eu entrevistava essas pessoas. O teu DRT vem por alguma escola específica? Curitiba, porque depois eu não tinha DRT. Eu demorei para ter. Eu fui ter depois, quando eu fui morar em Curitiba, no Paraná, que aí eu fiz a prova, tanto de bailarina como de atriz. E por que Curitiba? Porque, essa história, porque nós estamos bem antes disso. Mais para frente, depois, muito tempo, eu casada com o Grimaldi, meus pais estavam morando em Curitiba. Eles saíram de Porto Alegre e foram para Curitiba. E aí ele foi conhecer Curitiba, ele gostou, ele falou, vamos ficar aqui. E aí a gente fez um estúdio, porque ele é um fotógrafo italiano maravilhoso, o Roberto Grimaldi, e aí nós abrimos um estúdio. Que é o pai do seu filho? Não. Ah, não? Meu filho é do segundo casamento? Jurava que era do primeiro. Não. 13 anos casada com Grimaldi, mas não tivemos filho. Entendi. Entendeu? Então, assim, é meio maluco, assim, bem... E aí você fica em Curitiba com ele, trabalhando nesse estúdio? Fica um tempo lá, ficamos 6 anos lá. Você estudou em que escola lá? Não, como eu já tinha feito teatro desde 73... você tira eu DRT tinha por 5, comprovação. Eu tinha 5 peças profissionais antes da lei, que foi Entendi. 78. Então, o DRT saiu. Então, eu tenho DRT de bailarina, balé que eu fiz lá, mesmo fiz a prova. Então, eu tenho DRT de lá do Paraná. E bailarina clássica? A base toda clássica, mas era uma bailarina contemporânea, né? Assim, a minha escolha. E isso te ajudou, por acaso, ter alguma coisa a ver na construção do espetáculo Blasfêmia? Porque uma das coisas que eu fiquei encantado quando eu vi o espetáculo... Se eu não me engano, foi teu primeiro grande espetáculo assim, de repercussão, não foi? Foi, assim, foi. Eu não te conhecia e eu conheci você na Kifuri Rita Malô. Rita Malô. Malô nesse espetáculo, Sim. Que foi um acontecimento e acho que foi um primeiro divisor de águas na sua carreira, que vocês ficaram bem na moda no Rio de Janeiro. É porque sabe o que acontece? Assim, Blasfêmias foi um espetáculo onde nós falamos, vamos fazer uma coisa nossa? Porque eu já tinha trabalhado com Fagundes, feito Carmen com Filtro, a primeira direção do Gerald Thomas aqui no Brasil, né, com a Beth Coelho, Clarissa Bujan. Que foi um grande sucesso. Com a Ana Kifuri, que foi um grande sucesso. Mas assim, a gente estava sempre fazendo espetáculo de outros. Esse foi uma coisa off, bem off. A gente estreamos no espaço off. Eu vi no Cândido Mendes aqui foi no Cândido Mendes. Do centro. Isso porque a gente fez no Ipanema. Foi uma longa temporada, de 3 meses, maravilhosa, e fez tanto sucesso que eles ofereceram de nós irmos para o do centro. Você fez Cândido Mendes daqui e depois foi para lá. Vocês tinham uma companhia na época, as 3? Ou não? Não, éramos nós 3 juntas. Se juntaram para fazer. Juntamos para fazer, exatamente. Mas vocês ficaram bem conhecidas a partir dali, né? Foi. Acho que deu um up em vocês. Deu um up. Pessoal para cada uma, assim, né? E esse balé ajudou muito, pelo que eu entendo, né? Total, porque assim, as minhas escolhas de atuação é um lugar que é no físico que eu me né, que eu me faço a minha base, assim, né? Você ainda faz balé? Dança ou não? Não, atualmente eu faço mais aula calistenia com meu filho, que é personal. Eu tive que parar porque eu tive... Você fez uma cirurgia, não? Tive que colocar prótese pelo desgaste do balé, inclusive. Como acontece isso? E ficou tudo bem? É a coisa mais maravilhosa que eu fiz. Você falar, todo mundo que bota a prótese é um conforto. Dr. Berlier. Irene Ravach colocou também, então fica todo mundo muito bem. Então, sim, nossa, eu estava, o ano passado eu não estava... Eu tive que parar o meu monólogo, Pundonor, porque eu comecei a travar. E às vezes as pessoas ficam tentando resolver com fisioterapia, com outras... Já não dava mais. Eu até falo isso hoje, quem fez para contar a experiência, porque muita gente que sofre por isso
perde muito tempo tentando não operar. É. Eu acho que hoje a cirurgia é um conforto, Tem no caso que do ter quadril. confiança. Eu demorei para encontrar um médico que eu falasse assim, eu confio nesse. Foi o Dr. Berli Assad. Eu estava desesperada procurando, e aí eu vi, de repente, um dia no Instagram, sabe a Sônia Clara? Sim, minha amiga. Ela Sônia falando Clara ali, Guidão. elogiando o doutor, eu fui, pesquisei, marquei consulta. Ela também tinha operado com Ela ele? tinha acabado de colocar. Ó, Né? Mas eu fui lá para... Quando eu ouvi, eu disse, é ele. é ele. É ele, eu amo o Dr. Berli Assad. Eu dou uma força para divulgar, porque fez um bem muito grande. Muito grande, é. Você falou que faz o que com seu filho? Calistenia. O que é calistenia? Você usa o peso do próprio corpo. Não é uma malhação com peso. A gente usa um pouco de peso também, mas é muito mais a coisa do próprio corpo, o peso do corpo. Mas é uma aula de 1 hora com aparelhos? Ou com Não. São só exercícios. São exercícios mesmo. Você... E eu estou numa turma que é 60 a mais. Os colegas. Adoro. Inclusive, você foi uma das primeiras pessoas que assumiu o cabelo branco. Foi, né? É problema para você assumir o cabelo branco em algum momento? Bateu alguma crise nisso? Não, assim, às vezes, hoje em dia, outro dia, eu falei, será que isso não diminui a possibilidade de trabalho? Mas eu quero acreditar que um produtor de elenco, ele vai, se quiser pinta, né? Claro. Porque eu não aguentava... Pintar para você não é um problema. Não, porque assim, o branco... 15 dias você já está com aquela raiz horrorosa. Sim. Assim eu posso ficar... Eu acho lindo. Entendeu? E a cor do seu cabelo é linda. E eu fiz a Dona... Gente, eu não estou te respondendo as perguntas, mas a Dona Maria I foi eu fiz meu primeiro monólogo, que era a Palavra de Rainha. Que é lá em Portugal. Eu fiz em Portugal. Foi em 2014. Então, eu usava uma peruca branca, longa, e aí eu falei, quer saber? Eu vou assumir meu branco também. Foi ali, a partir dali que eu assumi. Ela te empolgou. E você não fez esse espetáculo no Rio, né, Lua? Fiz. Chegou a fazer? Cheguei lá na Livraria Cultura, no centro, Erva Hertz. Ah, você fez esse teatro? Fiz, mas Poxa, assim, eu não vi. Tão difícil de levar ao público. Mas foi uma temporada curta? Foi, temporada curta, 3 finais de semana. Ah, então foi por isso, porque eu vejo tudo teu. Foi, pois é. Foi uma porque pena, eu sei que Portugal foi um acontecimento. Foi um acontecimento. E não foi num teatro, se eu não me engano. Não, foi no Palácio de Queluz. Na sala nobre da própria rainha. Que emoção, hein? Não, foi muito Que coisa emocionante. forte. Foi muito forte. E assim, eu ficava, o meu camarim era numa parte do palácio, né, assim, que era onde o público já não entrava mais. E aí tinha uma porta que eu tinha que esperar, eu esperava o público, não sei o quê. Uma porta, e aí tinha uma coisinha assim escrita, eu fui olhar, eu já pronta para entrar em cena. Eu fui olhar assim, Dona Maria, ali era o lugar onde ela ficou 16 anos presa antes de vir para o Brasil, considerada louca. Meu e aquilo Deus assim, do céu. aí falaram assim, Lu, pode entrar. E eu entrei com aquela energia. Que coisa forte. Muito forte, foi muito forte. Foi lindo. Por que você fez o projeto? Quem te resolveu fazer isso com você? Foi assim, eu não tinha pretensão de fazer monólogo, né? Dizer assim, quem sou eu para fazer um monólogo? Mas eu tenho um amigo, o Fábio Bibancos, que ele dizia, você tem que estar na hora de você fazer monólogo, não sei o que, né? Eu dou uma força sempre. Eu adoro. Fazer monólogo, não sei o que. E aí eu falei sobre o que eu quero falar. Por exemplo, como Blasfêmias, né? Espetáculos que eu escolhi, porque era o que eu quero falar. Aí eu queria falar sobre, pensei, falei sobre essa coisa da mulher, que sempre dizem que nós somos loucas, né? A Lu é louca, a mulher é louca, sabe? Então, como é que eu vou abordar isso? Como é que eu vou... Então, eu fiz uma sinopse, eu falava, louca, eu perguntava, né? E aí, naquela coisa, ainda não sabia por onde que eu iria. Eu sou madrinha da Turma do Bem, que é uma organização social que o Fábio Bibancos criou, né? De dentistas. E naquele ano... Belo projeto. Belíssimo, belíssimo, eu amo. 20 dentistas foram levados para lá, os mais atenderam crianças, para Lisboa como prêmio. Na época tinha um patrocínio bom que, eu não vou falar o nome aqui, mas que levou. Bom, era Oral B, vai. E Lisboa tem um problema sério de mão de obra de dentista. Sim, e nós tínhamos lá dentistas. A gente fez a triagem no Porto, foi maravilhoso. Legal. Mas aí, num jantar com o pessoal, com o presidente da Fundação EDP, sentado do meu lado, jantar chiquérrimo, eu conversando com ele,
aquela coisa, vamos para Lisboa, então, livros, estudando, e aí eu comecei a falar da Dona Rainha, da Maria Louca, Dona Maria, porque ela é piedosa. Aqui, que é, para nós é que é louca, para eles lá eles falam a piedosa. Mas a piedosa é sinônimo de louca para eles ou não? Não, porque ela era muito no sentido de católica, muito assim, até hoje em dia tem a Casa Maria Pia, onde atendem crianças, Sim. Né? Que a Turma do Bem atende crianças lá. Né? E quem deu essa coisa chamada de louca? Quem denominou a louca? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Porque quando ela já veio Jurava para que cá... vinha de Não. lá. Quando ela veio para... Nós falamos a louca e lá eles falam a piedosa. E aí, quando eu estava ali falando com ele, eu falei assim, nossa, é ela que eu vou usar, essa personagem, né? Para falar sobre a loucura da mulher. Independente de saber muito dela ainda, não sabia tanto. E aí você foi pesquisar e fazer o texto? Aí eu encomendei o texto com Sérgio Roveri, em São Paulo, que é maravilhoso. E ela chega aqui no Brasil denominada louca? Exatamente. Ela estava assim, porque, por exemplo, eu tenho uma defesa muito grande, que eu digo, louca até... Quem não fica louca? Com 80 anos, naquela época, era uma rainha, né? Tiraram ela foi arrancada de lá, porque eles ficaram sabendo que Napoleão estava chegando, então eles fugiram, eles já estavam num preparo, já quase 2 anos, não vem, de repente estão chegando aqui para dominar, então eles fugiram, e ela não queria ir embora. Então pegaram ela no colo, enfiaram ela dentro do navio, você vai. Então ela era considerada louca, ela já estava presa no castelo, porque a maneira como ela fazia as coisas não concordavam. Uma coisa, acho que muito machista também. Tem um avô dela, alemão, um rei, que tinha problemas, de repente ela era louca, mas quem de nós não é pouco, todo sabe? Mundo então, e fazer o espaço dela foi uma decisão sua? Foi. E teve todo o apoio institucional para aquilo que acontecesse? Sim. Foi no Palácio? De Queluz. De Queluz mesmo. Acho que era no Palácio dela. Que lindo isso, gente. Olha, que história maravilhosa isso. E foi assim, olha, foi tão... Eu fiquei 2 meses lá. Deve ter sido um sucessaço, foi incrível, lotava no Salão Nobre, porque lá no Palácio de Queluz tem mais música, né? Não tem teatro. E como eu sabia que naquele ano, 2016, era 200 anos da morte dela, eu mandei o projeto para eles. Então foi um projeto comemorativo dos 200 anos de morte. Aí e você pegou Portugal na época numa crise violenta. 15 e 16 foram anos dificílimos para eles. Eu estive com a Marília Pêra lá em acho que 2015, foi bem difícil. Quer dizer, foi um sucesso a peça, mas eles estavam numa crise violenta. Você conhece a Carla Graça? Não. Ela é uma produtora lá? É, de Portugal. Ela que produziu você? Não. Não, porque a Patrícia trabalhava na Globo Internacional e eu fui antes fazer uma leitura desse texto do Roveri lá na Fundação EDP. E aí ela fez uma entrevista incrível comigo no Palácio. E aí eu conheci a diretora do Palácio. E aí eu falei para ela, vou te mandar um projeto. E deu certo. Você, na verdade, não explorou essa peça em São Paulo e Rio de Janeiro é uma temporada curta. Em São Paulo eu fiz uma temporada de 2 meses. Chegou a fazer São Paulo. Mas um teatro que não é muito do eixo. Não sei se você já ouviu falar Vira da Lata. Não. Na Pompeia, que foi naquela época que a gente conseguiu como lugar, assim, um espaço. Era uma peça que merecia. Acho que é um espetáculo que merecia, não? Merecia. Eu já fiz um segundo que também merecia. Mas é bom que você está ampliando o teu repertório. Agora, a gente está falando em louca, você nem lembra disso, mas eu quero te lembrar isso. Porque você tem essa imagem, né, de uma senhora jovem, bonita, mas assim, parece que você é uma pessoa relativamente normal. E você tem uma loucura interna sua, você é muito engraçada, você sai às vezes realmente da caixinha e surpreende a gente. Eu lembro que você estava fazendo novela na SBT, a gente não trabalhava junto, aí nós entramos numa van, e nessa van começaram todo mundo a contar 1000 histórias e você se soltou. Mas você soltou para valer, para contar 1000 coisas. E eu comecei a olhar para você e eu falei, gente, eu não tinha ideia que a Lu era essa pessoa. E é exatamente isso. Gente. Você tem uma loucura muito saudável, mas que é muito divertido, que é muito longe. Desculpa não lembrar dessa van, mas eu lembro que toda vez que eu encontrava você, eu não trabalhava ainda com você, né, assim... Você me olhava com tanto encantamento, assim, sempre. que eu sentia de você uma aprovação, sabe? Por eu ser quem eu sou, muita admiração sempre.
E aí... Eu me encantei, como eu falei pra você, Blasfêmia pra mim, eu não vi a peça do Gerald, mas foi assim, foi um marco, porque eu acho que vocês trouxeram uma linguagem... Foi. Muito em cima do corpo, como muito você falou. Em cima do Exato. corpo, né? E vocês foram reveladas no Rio de Janeiro, assim, como referência. Então, aquilo ficou na minha mente muito forte, Foi muito um forte. espetáculo incrível. Fomos muito bem recebidos aqui no Rio de Janeiro. Você incrível. hoje sendo atriz, com uma carreira muito sólida e você tendo consciência absoluta do corpo, o que você acha que uma atriz, uma jovem atriz, que ela está iniciando a carreira dela, né, tem algumas pessoas, a Marília Pêra sempre falou, não, faça balé clássico porque dá bonitas finalizações. Tem gente que fala em meditação e power yoga. Cada um tem uma visão, né, muito particular. O que você diria em relação ao corpo, já que você tem essa relação tão forte com o corpo? Uma atriz deve fazer isso que vai ser bom, uma jovem que vai ser bom para a carreira dela em relação ao corpo. Eu concordo com a Marília. Assim, o balé clássico, ele vai dar disciplina para começar. Disciplina é tudo. 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 Porque senão acho que eu seria realmente uma louca. Sabe assim, então a disciplina do balé... E aí depois eu fui para o caminho da dança contemporânea, uma coisa mais Pina Bausch, teatro-dança, misturando as coisas todas. Mas, e o domínio do corpo. Então, o que te der domínio do corpo, tem que ter. Eu acho que um ator... eu aprendi com os mais velhos. Mas os mais velhos, assim, naquela época ainda não... Era uma coisa mais daqui, né? Quer dizer, aprendi. Estou aprendendo até hoje. Ou seja, né, assim, mas observando. Sim. E... Não, hoje você é referência, você já é veterana. Mas eu me considero sempre aprendendo, uma eterna aprendiz mesmo, porque eu procuro não carregar bengalas assim, sabe? Já sei fazer, então eu vou... A voz é uma referência sua muito forte, eu acho. Sim. Essa voz que hoje você tem, ela foi trabalhada ou ela é totalmente natural? É uma mistura das duas coisas. Eu tenho uma voz assim muito parecida com a da minha mãe, mas todo um trabalho de estudo, 52 anos de fazendo teatro, fazendo exercício. Eu tenho que fazer porque senão a voz cai, fica uma rouquidão maior ainda. Sim. Né? Mas é uma coisa impressionante como as pessoas falam. Te reconheci pela voz. Ontem mesmo. É um marco seu. É impressionante. É um marco, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Sua voz é uma assinatura. Até telemarketing já. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Essa pele é o quê? Não pega sol? Não pega sol. Tão bonita. Por causa do balé, eu entrei naquela pira, tipo assim, balé tem que ficar branca, porcelana. É bom para atriz também, para vídeo, né? Para maquiagem, é sempre tem bom. Coisas que hoje em dia, a impressão que me dá, que eu falo assim, Lu, como você é boba, como você é careta, ou... Eu sou muito CDF, sabe? Não, não acho Apesar nada de disso. ser, Eu acho que é isso. Mas tem coisas que, por exemplo, eu acho assim que a atriz, já teve essa discussão com alguns atores muito legais, que eu admiro, ele fala assim, não, isso é bobagem. Mas assim, eu não tenho tatuagem. Eu acho ótimo você pensar sabe? assim. Porque é limitador por um lado. Eu tenho 4 tatuagens, mas eu não sou ator. Eu acho lindo, mas assim... Quando eu tenho tatuagem, dependendo de onde for, pode limitar. Então, é uma tela branca. Exatamente, eu acho que é uma, claro. uma tela limpa. Não, de qualquer cor. É uma tela de qualquer cor. Qualquer cor. Mas ela é limpa. Então, se eu precisar, eu vou fazer um bronzeamento, sei lá. Tatuagem tem artificial. Porque eu já ficamos uma equipe inteira esperando 3 horas taparem a tatuagem de atrizes. E hoje tem essa vantagem para tatuagens perfeitas, né? Perfeitas. Com E muita que duram uns facilidade, dias até. Está muito moderno. Alimentação para manter esse corpo? Sim, eu não como carne. Não? Né? A vida toda? Eu fiquei 28 anos sem comer. Aí teve uma época que eu fui num médico. E olha que você tem Moreira Porto Alegre. Um japonês lá, que ele falou, tá na hora de você comer agora um pouquinho. Era só isso, ele dizia. Só isso. Que estava desequilibrado. Você não comia nenhum tipo de carne? Nem peixe, nada? Não, eu fiquei sem comer proteína. Peixe, frango. Porque assim, lá atrás, em 1975, 74, quando eu conheci o Grimaldi, eu me liguei com ele a uma coisa de ashram, conheci a filosofia oriental e conheci a macrobiótica. Então eu comecei a fazer macrobiótica, que na base de cereais, legumes, uma coisa muito rigorosa, mas eu fui macrô mesmo, sabe?
Aí depois, com o tempo, eu fui... Eu gosto da comida macrobiótica, só acho que tem que ter criatividade. Eu fui mudando, né? Hoje Você em cozinha? dia, Você cozinho, eu adoro cozinhar. Mas você faz comidas bonitas, bem naturais? Faço. Porque acho que as comidas naturais que eu adoro, a Tânia Alves é uma craque, né? O buffet dela, sim. a comida dela do mundo higienista é incrível. Mas se você come com os olhos, é uma beleza absoluta. E acho que tem que saber fazer, senão fica muito repetitivo. Não, porque fica sem graça. Fica também. sem graça. Pode ficar, do jeito que era feito, eu aprendi como corta, como cozinha, como toda a postura espiritual mesmo. Porque que foi quase isso que um ritual, né? É um ritual. Porque eles dizem, os japoneses, que é a melhor terapia que existe para a cabeça. Nenhuma terapia vai te melhorar como se você fizer... A culinária macrobiótica. A culinária macrobiótica e com a intenção. Você não fica pensando, não sei o quê, porque eu tenho que pagar a conta, porque não. Dentro do ritual. É do ritual mesmo, assim. Bonito. Com muita atenção no que você está fazendo, né? Cada corte, cada... E você tem esse hábito ainda hoje em dia? Ainda tenho, isso eu tenho. Mas é já uma comida mais flexível, no sentido de alguns temperos que lá não se come, né? Mas então a culinária é como se fosse uma terapia para você, terapêutico, né? Sim. E, por exemplo, é lógico que eu tomo café, hoje em dia, né? Você não está tão radical. Comecei a beber depois, né? Que eu não bebia, né? Não é que eu bebo, mas beber vinho. Espumante, exato. Teve uma época louca que eu fumei, sabe? Que hoje em dia eu falo, nossa, como é que eu fui fazer isso? Depois de ter sido macro, mas foi uma época que eu estava, assim, aqui meio perdida até, eu acho, assim, depois que aconteceu tudo, Terra Nostra, o sucesso. A cidade bate, essa né? Essa coisa, a convivência, você fala, eu achava que todo mundo era uma coisa e era outra. E o nosso mundo caiu, né? Tonta, assim, né? Até eu me... Mas como a maturidade é boa, né? Que coisa boa, né? Quando a gente tem consciência da realidade como ela é, sim, e a gente não imagina um mundo como ele não é muito bom. A gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo. Cada um tem um tempo e tem um processo. Muitos se perdem no meio do caminho. Sim. Esse é o grande problema. As escolhas, né? As escolhas. É tudo assim, é questão de escolha. Então, voltando àquilo lá que você me perguntou, a coisa do meu avô, que ele teve uma coisa meio política, sem ser um político, sim, né? Por exemplo, na casa dele ele fazia saraus com Menoque Del Pique, Oswald de Andrade, sabe? Nossa. Então, assim, era aquela gente que... Sua avó é muito linda. É uma coisa muito incrível. O seu avô te conhece com quantos aninhos? Não, ele foi meu padrinho, então... Mas ele de que idade? Nascimento até... até 4, 5 anos que eu tinha. Você tem ele na memória ainda? Tenho muito forte. Tenho. Inclusive, meu pai faleceu, né? A cadeira de balanço do meu pai era a cadeira de balanço do meu avô. E a memória que eu tenho do meu avô na cadeira de balanço. Que é onde eu fico fazendo meu tricô hoje em dia. Você faz tricô? Muito. Jura? Adoro. O que você faz de tricô? Mas agora eu tô louca fazendo cachecol e dando pros amigos. Quero um cachecol. Vou te dar um cachecol. E essa coisa do bordado, a cor azul. Tá. Eu adoro o azul. Tá bom. Eu sei que você está agora, recentemente você fez o figurino de uma peça. Eu participei do figurino, eu fiz na mão. E aí você fez o bordado. O figurino é da Lara Dias. E você fez o bordado para ela. Todas as flores da personagem, que vai de tricô no casaco, a Honduras, nas tranças são tudo tricô que eu fiz. Você tem muitas habilidades, pelo que eu estou percebendo. Porque eu fui criada para casar. Né? A gente naquela época era criada para casar, para artes femininas. Então eu aprendi tudo isso. Então quando você resolveu sair de casa com 18 anos, foi um choque para você e sua mãe. Foi. E eu parei de fazer tudo isso. Mas eu tinha, né? Aí de vez em quando eu fazia, voltava. Depois quando eu morei em Gramado, que eu larguei tudo, com o Grimaldi nós fomos morar em Gramado e tivemos uma posada lá, com comida macrobiótica. Você sozinha? Ou você é Grimaldi? Eu, Grimaldi e eu. Foi de 76 a 80, lá. Então, mas aqui, imagina, lá era uma rua de terra, não era o Gramado de hoje. Não era hoje, que tem um glamour, né? Naquela época foi muito interessante. Aí eu voltei a fazer tricô, e aí eu fiz uma lojinha fatto a mano, né? E eu vendia o tricô. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu em Gramado, um dia toca a campainha, e era uma posada que a gente quase não tinha público. Comida
Macrobiótica, que naquela época o pessoal não sabia o que era. Quando lotavam os hotéis da cidade, a gente lotava. Né? Mas eu ia atendo a porta e aí eu vejo aquela pessoa, eu falo, conheço ela. Sabe quem era? Era a Selma Egrey. Trabalha comigo. Sim, eu sei. Ela parou lá do nada? Porque, assim, ela estava fazendo um filme com o Tarcísio, do Walter Hugo Cury, lá em Gramado. Eu acho que é né? Não, acho que era Filhas do Fogo. Filhas do Fogo? Acho que era esse, né? Tanto é que as louças que aparecem, não sei o quê, são todas minhas, que eu emprestei para produção. As coisas de Ágata, assim, sabe? De Ágata. Por isso você podia ser irmã da Selma Egrey, vocês têm um quê? A gente tem uma coisa. Tem alguma e aí coisa. ela pegou e falou assim, comida macrobiótica, porque ela era. Aí ela falou, tem lugar... Ela estava no Serra Azul, que era o melhor hotel. Eu passei minhas férias no Serra Azul. Então, ela pediu para a produção, eu quero mudar para a Pousada do Sol. E aí, então, a pousada só tinha ela. Ai, maravilhoso. Já tinha nessa época o Spa do Cour? Sim, sim. Que sempre foi uma referência, sempre uma referência. Eu lembro da Tônia Carreiro sempre para o Spa do Cour, ela amava ir para lá. Era muito Tônia maravilhosa. Maravilhosa. Também tem histórias com a Tônia no SBT. Você fez a novela com ela, né? A gente vai contar isso. Você ficou amiga da Selma? Ficamos amigas, mas aquela coisa que a gente... Ela lá, eu aqui, quando a gente se encontra, nos encontramos muito dela. numa novela na Record. Eu lembro disso. Nos reencontramos. Você entra na televisão pelo Vale Tudo? Sim, eu estava fazendo... Quem te leva para Vale Tudo? Me chamaram lá, porque eu estava fazendo Blasfêmias aqui. Então, então foram ver sua peça. Foram ver a peça e me convidaram para fazer a Traficante de Bebê. Então, Blasfêmias literalmente mudou a sua vida. Mudou a minha vida, Eu friso nessa tecla porque eu bato isso no meu curso Ser Artista na Cal e muito com as pessoas e cada vez mais como o teatro pode mudar a vida de um ator, né? É impressionante. Quando você faz um espetáculo bom, de qualidade, que tem prestígio, as pessoas vão ver. As pessoas interessantes, formadoras de opinião. Isso é o resultado, mas o trabalho que a gente faz no teatro, ele é tão importante, assim, lógico que para ser base na televisão, para ser base na TV, a base do ator. Referência de tudo. E foi difícil para você fazer televisão? Foi. Eu fiquei ali, porque não tinha menor... Não é que eu fui porque eu quis, sabe? Foi assim, tipo, me chamaram, eu fui lá, cheguei lá, eu não tinha noção do que era. É muito diferente. É muito diferente. O mundo é muito diferente. Ainda era no Jardim Botânico, sabe? Eu peguei muito. Comecei lá minha carreira. Gente naquele corredor. Estúdios pequenos, perto do que é hoje. E sabe quem foi maravilhosa comigo? Glória Pires. Um luxo. É um luxo. Ela foi muito generosa comigo no meu primeiro prêmio. Ela não existe. Ela percebeu que eu era assim, tipo, assim, sabe? Não sabia. Você faz a novela inteira? Não, só eu fiz uma participação. Né? Fiz a Traficante do Bebê da Fátima. Mas marcou. Né? Marcou. Foi. A tua primeira grande novela, então, é Ana Raio. Depois? Foi Ana Raio. Na Manchete. Foi Ana Raio, né? Acho que foi. A Ingrid teve foi, aqui. Foi Ana Raio. Que é uma novela que eu particularmente adoro. É o Jaime, né? Maravilhoso. O Jaime maravilhoso. Torço muito que ele realize a novela dele agora, que ele está tentando há muito tempo. Né? Parece que Bandeirantes, HBO, cada hora fala uma coisa, mas é uma novela que é no estilo novelão. Eu acho muito importante. Que bom. Mas, Ana Raio, você faz as viagens com a novela? Todas, né? Aí meu filho tinha 5 meses quando eu comecei a viajar. Porque foi assim, eu estava morando no Rio, a gente ficou aqui, eu terminei ficando aqui depois de Blasfêmias. Você morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo. Aí eu fiquei aqui, a Ana e eu ficamos, e aí depois nós fizemos uma outra peça, Ponto Limite, a direção do Paulo José, maravilhoso. Que ele viu a gente e falou assim, eu quero dirigir vocês, sabe assim? Todo mundo queria trabalhar com vocês, todo mundo. Aí a gente fez esse outro espetáculo com ele, né? Direção dele. Mas Você estava viajando com o teu filho com 5 meses? Com 5 meses. Aí me chamaram para fazer Pantanal, e eu estava grávida. Aí eu falei, não posso, estou grávida. Aí quando veio a Ana Raio e Zé Trovão, me chamaram e eu tive a cara de pau de ir lá. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, me chamaram e agora? Aí a minha cunhada falou, vai lá e fala, tem um filho e se vocês pagarem a babá, eu vou. Tem que levar, você levou o filho e a babá a viagem inteira. Eu peguei e falei, isso eles falaram, dá ok. Tempos que não voltam mais. Não voltam hoje mais. Hoje eu acho difícil eles pagarem uma babá. Não, eu não teria coragem de falar isso hoje.
Era tão sem noção que eu falei e eles toparam. Outros, Então eu fiz a viagem inteira. Você foi fez maravilhoso. um ano viajando? Um ano viajando. O Gabriel fez um ano em Joinville. E foi tudo bem? Foi maravilhoso. Uma experiência bastante saudável? Eu fui muito apavorada. Então, eu levei panelas de Ágata, a comidas. Eu entrava no restaurante que ele cozinhava, eu não confiava. Não, fora que deixava medo, né? entrar. Porque cada hora é uma cidade diferente. Sim, se seu filho passasse vacinas, mal, isso. vacinas, pediatra. Mas o né? Jaime foi maravilhoso, toda a produção. Um produtor chegou e falou, no primeiro dia, ele falou, pelo amor de Deus, uma atriz com filho. Depois ele ficou assim, o Julinho. Todo dia ele estava lá. Mas eu entendo a cabeça Coitado, dele. né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque Ele tinha 5 meses, o Gabriel. Muito pequenininho. Então, a minha referência é assim, eu sei que o Gabriel, ele começou a sentar na Chapada dos Guimarães, sabe? Ele começou a enrolar em Santa Rosa, sabe? Muito legal pelas cidades. Em Três Itilhas ele levantou, eu tenho a foto brincando com a Ingra, sabe? Que assim, lindo. porque naquela época não tinha celular, né? Então era tudo máquina fotográfica. Analógica mesmo. Analógica, que lindo. E a tua relação com o Jaime, então, começa ali? Começa ali. Ali que vocês fazem uma parceria. Sim, né? foi. Porque viajando vocês depois seguem juntos em vários trabalhos. Em seguida, você vai para o SBT fazer Pupilas. Foi. Particularmente, acho que é uma das novelas que eu mais amo na vida. Eu acho a abertura mais linda de todas. E em um momento histórico que o SBT conseguiu juntar Débora Bloch, né, num sim, elenco com a elenco. Luciana, num momento Joana super bom Fon, Elias Glazer. E você começa ali uma bela história com o SBT. Sim. Né? Eu percebo na tua carreira como você é plural, como você rodou por todas as emissoras e com todas elas você cria um elo. Isso é muito bom. Eu sempre achei que isso fosse importante, assim. Não me parece muito no mercado, mas eu acho. Porque tem gente que tem um certo preconceito. Não, eu só quero fazer Globos, não quero... Exatamente por esse preconceito que as pessoas têm, Sim. que eu falava, não, mas espera aí, eu vou trabalhar, estou trabalhando, né? Tenho um filho para sustentar, sei lá. Além da sobrevivência, faz isso, né? Também. Faz isso. A necessidade, né? E eu adoro o clima do SBT. Eu adoro. Eu acho que o SBT traz uma coisa assim, família. Sim. Traz uma coisa gostosa de estar junto. Acho que é uma novela que a gente fazia com o método do passado na Globo, quando você começou lá em Vale Tudo. Exato. Eu voltei algumas vezes para o SBT. Você voltou muitas vezes para o SBT. Muitas vezes. Aí você volta para a Manchete para fazer Chica da Silva. Chica da Silva. Walter Avancini. Que é outro marco muito grande. E eu queria que você falasse especialmente do Walter Avancini, porque ele é muito citado aqui. Sim. Ele é citado como, sem dúvida nenhuma, um dos maiores diretores de atores da televisão brasileira. Com certeza. E cada um tem uma experiência com ele. O Walter é uma coisa meio a meu deixo. Né? Tem gente com experiências muito favoráveis e gente com experiências difíceis. Sim. Qual é a sua experiência? A minha experiência com ele é maravilhosa. É incrível porque quando eu fui na Globo fazer Vale Tudo, eu estava passando, ele veio para mim e me chamou. Falou, vem cá, quem é você? E aí eu me apresentei. E aí ele me chamou para fazer uma participação, uma ponta, uma figuração de luxo, vamos dizer, no filme que ele fez com a Cláudia Raia e o Tarcisão, Boca de Ouro. Boca de Ouro. Né? Então, quando nós estávamos filmando numa casa ali, na Lopes Quintas, 3 noites, era uma festa, eu fazia uma mulher louca na festa, eu vi como ele lidava com algumas pessoas e eu falei, meu Deus, se esse homem falar assim comigo, eu saio correndo daqui. Sabe assim? E era uma época que se gritava muito com os atores. Era uma coisa assim, né? Então, um comportamento assim, tipo, não sento, não amasso a roupa. E ele gostou isso em mim. Aí depois coincidiu que a gente várias vezes nos encontrávamos no aeroporto, Santos Dumont, e ele falava, vamos tomar um cafezinho, eu com o Gabriel bebê. E aí ele falou assim, eu quero que você faça, ele estava no SBT, Brasileiros. West Celular. Lembra? E aí eu falei para ele, eu não posso, porque eu estou morando no Rio, estou com bebê. Ele falou, não, vai lá. Aí eu fui lá falar com ele, ele falou, então, eu falei, não, eu não posso, eu acabei de mudar para o Rio. Não. Ele falou, então você vai fazer uma participação. Então eu fiz uma participação no começo, fazendo uma personagem que era, não por nada, pelo amor, mas assim, num cortiço, uma mulher cheia de filho, num quarto, naquelas casas, cada quarto mora uma família, que era bem uma locação verdadeira, né? E uma coisa totalmente diferente, sempre me colocavam para fazer uma mulher elegante, fina, assim.
E eu falei, que incrível, né? O Walter, ele sempre me pegou para fazer umas coisas que eu não imaginava que eu estaria fazendo. Acho que é um dos grandes talentos dele, era isso, né? E eu amei apresentar isso o nele. ator de uma maneira diferenciada. Aí depois eu estava, já tinha voltado para São Paulo, estava morando em São Paulo, eu recebi uma ligação da secretária dele, falando que ele queria ter uma reunião comigo, que ela ia mandar passagem para eu vir até o Rio de Janeiro para falar com ele sobre Chica da Silva. E aí eu vim, e aí eu tinha a Miriam Pires, maravilhosa. Só que ela tinha descoberto que ela estava com câncer, né? E aí ele falou, olha, eu quero uma outra bruxa. Caso aconteça alguma coisa com a dona Miriam, já tem a outra bruxa para ficar no lugar. Ali já era uma novela do Valcir, hein? Sim. Né? Que ele acha que ele usou o pseudônimo. Adamo Angel. Angel, E então eu falei, tá, ok, eu topei de fazer. E foi incrível, porque a dona Miriam Pires, ela não tinha carteira assinada, nem da Tupi, nem de nada. Ela não tinha nada, ela tinha uma... E ele que ajudou tudo ela. Ela não tinha plano de saúde? Não, ele que ajudou tudo ela. Que duro isso. E eu ficava o dia inteiro conversando com ela. Maravilhosa, conversando com ela. E eu tinha essa coisa com ele. Como eu já sabia como ele era, eu não sentava para não amassar roupa, sabe assim? E ele gostava disso. E você manteve essa cerimônia na novela inteira? Como? Novela inteira. Sim, sim. Ah, não, sim, com certeza. Inclusive, ele não deixava ninguém entrar com o papel do texto. No estúdio, a única pessoa que... no estúdio, a única pessoa que ele deixava era eu. Porque não é que era para ficar com o papel na mão. Era minha pasta de couro, minha responsabilidade. Isso aqui, eu durmo com isso. Meu amante é esse aqui. E eu sou da geração do papel ainda, então, né? Eu colocava num canto, mas eu não ia... Eu falei, eu não vou largar minha pasta em qualquer lugar. Então, ele deixava. Não é que eu ficava lá olhando. Não, eu sabia. Mas eu queria entrar com a minha pasta. Hoje tem muito ator que sofre em ter o texto no celular. Ah, eu não consigo. Eu sou da geração papel. Eu preciso riscar, eu destaco todos os verbos, porque no verbo é que está a ação, então isso ajuda a gente a estudar o texto. Isso ajuda a decorar também? A decorar. Eu não gosto muito dessa palavra decorar, porque decorar parece papagaio. Você usa o quê? Memorizar? Estudar. Estudar. Ou decoração, decora pelo coração, né? Mas assim, é decorar. Mas e me explica como é que é esse seu método de estudar. Você pega a frase, você marca os verbos da frase? Isso eu aprendi com o Ron Daniels. Ron Daniels, que diretor, dirigiu né? Rei Lear. Ele é brasileiro, mas ele trabalhava lá no Royal Shakespeare de Londres. Então, quando o Raul Cortez trouxe ele para dirigir Rei Lear, ele, na primeira reunião que nós tivemos de mesa, ele já falou o sistema deles lá. Então, a gente circula o verbo, né? Circula o verbo. Então, assim, o teu olhar já vai, aquilo te ajuda. O verbo te lembra a ação, ajuda a lembrar o resto. É lógico que você tem que estudar para falar o texto como o texto é. Porque, como eu fiz muita época, eu falo o texto como é. Eu não sou de colocar caco. Sim. É importante respeitar o autor, né? Sim. Eu acho. E, assim, a maneira como eu... Quanto mais você lê, mais você entende o que o autor quer dizer. Sim. Você é daquela que lê o capítulo inteiro? Leio o capítulo inteiro. Eu nunca entendi quem arranca as suas cenas. Eu acho a mesma coisa. Acho muito importante ter a compreensão da obra. Porque às vezes alguém está falando alguma coisa da tua personagem que você não sabia. Exatamente. E você não pode ficar ali gravando sem saber que tem o fulano falando de você, né? Você tem uma característica muito forte, que cada personagem tem uma cara. Se a gente pegar assim, teu carômetro, é muito diversificado. Você deve ter um estudo paralelo junto com algum diretor de elenco, junto com você, o preparador. Tem isso? Você gosta disso? Eu não gostava. Não? Hoje em dia eu... Por que você não gostava? Não é que eu não gostava, era uma coisa assim, quem sabe até uma insegurança de me apresentar para outra pessoa, assim, não sei, e ficar ouvindo. Eu precisava assim, não, eu preciso saber, eu preciso fazer, eu preciso saber, eu preciso... Né? Então, quem sabe eu não me sentisse tão segura para já estar ouvindo a opinião de mais alguém. E o que te fez mudar? O tempo, as coisas, assim, uma coisa muito legal que tem na Globo, essa coisa, esse trabalho com os preparadores de elenco. Muito bom. E é tão bom, workshop, né? tão enriquecedores, isso aproxima né? ao que é o teatro, vamos dizer, de certa forma. Muito, não no mesmo tempo, muito. mas é tão... É maravilhoso. E aí eu fui conhecendo as pessoas e
e vendo como é bom. Você já viveu alguma experiência nessas composições todas com algum preparador específico, algum método que te encantou? Alguém que te deu alguma dica, falou, Lu, faça dessa forma, que foi decisivo no sucesso da sua personagem? Olha, é uma soma de tudo, né? De uma coisa que você ouve ali naquele momento e com toda essa trajetória das coisas que a gente vai, mesmo dizendo que eu não trago coisas para não ter uma bengala, eu já sei como é que é, então eu vou fazer sempre assim. Eu gosto também de ter esse lugar onde dá um espaço da dúvida, do vazio, para não ficar tão... Mas você apresenta a personagem para o diretor ou você deixa ele fazer a personagem da maneira que ele quer? Eu fico totalmente aberta para o que ele quer. Para o que ele quer. Para o que ele quer e para tudo, desde as marcas, e você gosta dessa geografia. condução com você? Precisa ter. Eu adoro. Eu não gosto quando a gente é largada lá, vai esse fazer... era o diferencial do Avancini, né? Ele ia muito além das marcas. Sim. Ele dirigia frases, às vezes. Então, total. Assim, ele dava todas as... Por exemplo, coisas importantíssimas que ele me falou. Ele falou assim, eu quero que a tua personagem... Isso em Chica da Silva? Chica da Silva. Fale baixinho. Eu quero que o telespectador faça isso para te ouvir. Sabe assim? Então, isso é uma coisa que eu procuro levar, assim, que é um aprendizado. E uma coisa muito legal, só para finalizar não, mas para falar sobre a Avancini, aí ele voltou para a Globo e na Padroeira ele me chamou para fazer a Padroeira. Do Valsir também. Do Valsir também. E foi muito legal, porque no dia, sabe quando apresenta para a imprensa? Todos os diretores sentados, o elenco, a imprensa, e aí cada pessoa ele falava, essa pessoa, eu fiz isso, fiz aquilo, essa pessoa, e a pessoa levantava, todo mundo aplaudia, os repórteres fotografavam, depois teria as entrevistas, né? Ele falou assim, essa pessoa, eu nunca tomei um vinho com ela. Eu já sabia que ele estava falando de mim. E eu não sei por que eu gosto tanto dela. Essa é a verdadeira sinergia. É muito legal você tocar esse assunto, porque a Ana Lúcia Torre esteve aqui e eu sempre converso com ela que ela fez muitas novelas do Valsir. O que eu achava? Que ela era íntima do Valsir, que ela jantava. Aí eu falei, Ana, quantas vezes você encontra você? Nunca. Maravilhoso isso, né? Eu fui na casa dele uma vez, eu não ligo o Valsir, eu não encontro o Valsir. E é bonito ver essa devoção do autor pelo ator, pelo trabalho. Né? Quando não tem nem essa quebra da quarta parede através dessa convivência, que às vezes mistura mesmo, a pessoa acaba achando, é gostoso trabalhar com você, é legal, né? Mas é bonito esse respeito, não, eu quero trabalhar com você, literalmente, pelo que você me representa artisticamente. Eu acho bacana. Nossa, é maravilhoso. E eu acho que é bom, eu sou uma pessoa que eu gosto um pouco da cerimônia. Eu acho importante manter. Eu acho importante nesse ponto manter. Que eu te digo que eu sou CDF, nesse sentido, assim, às vezes eu falo assim, eu sou muito dura. Quem sabe me vejam muito dura. Eu acho assim, você profissa. Na verdade, eu sou muito tímida e muito... Você é tímida? Nossa Senhora. Não posso crer. Eu sou muito tímida. Isso é uma característica dos atores de uma maneira geral, sabe? Tem muito ator tímido. O que a gente faz assim é mais para... e essa timidez, quando você entra no palco, ela desaparece completamente? Não quando liga a câmera, também não. E eu, por exemplo, jamais seria ator. Eu não tenho o menor problema de fazer palestra. Eu amo, mas interpretar jamais. Ou então, se eu estou num estúdio, eu fico muito tímido. Eu dou a entrevista e foi. Eu acho que é uma dádiva mesmo. Eu sou na vida. Assim, eu tenho dificuldade de Quando você chegar numa festa, você fica tímida? Assim, como se eu tiver amigos, assim, mas eu tenho dificuldade, às vezes, de conversar com as pessoas. Olha, não Aí tinha essa leitura até que sua. As pessoas pensam que eu sou meio antipática, mas eu não sou. Além de não enxergar direito, tenho vergonha. Essa coisa de autor, diretor, eu nunca liguei e pedi. Fez você muito bem. Eu acho que o melhor cartão de visita de ator é o teatro. Eu acho que é onde você pode... Muito digno. Você quer... Vem ver meu trabalho. É bonito isso. Eu acho muito... eu vivi isso a vida inteira. Eu produzi 110 peças, convidando as pessoas importantes para ver as atrizes. Então, eu acho que é um bonito caminho para a gente trilhar. Não, total. E é tão lindo a tua devoção a isso. Isso é admirável, emocionante, sabia? Eu devo isso... A minha devoção é fruto da minha relação com as grandes damas do teatro brasileiro. Elas realmente... sua. É minha, eu fui criado com elas desde os 17 anos de idade. É lindo, então, eu já não sei lindo. nem mais separar. A vida inteira eu tive... O que é família? Eu fui criado no meio de vocês.
né? Então, e quando eu falo criado, é que a minha convivência com elas todas ia muito além do trabalho. Sim. Né? Almoço de família, viagens, né? Eu trabalhei 1 ano com a Natália Timber. Você sabe então, bem o que é eu isso. sei bem como é que é. Qualquer coisa, Marcos, vou ligar para o Marcos. Hoje mesmo, antes daqui, eu estava resolvendo questões médicas da Natália. Né? É assim, isso é orgânico para mim. Sim. É uma coisa que... Isso é sábado, domingo, a vida inteira. Eu queria ser médico quando era criança. Eu acabei, acho que eu sou um pouco médico delas todas. Sim. Vamos falar um pouquinho da Natália, já que você falou dela, que você fez querida. 33 variações. De Beethoven. Natália tem um respeito, um carinho imenso por você. Vocês tinham uma relação muito bonita, muito respeitosa, um espetáculo muito bonito, impactante, né? Uma produção bonita. Sim. Eu sentia que tinha uma devoção pelo trabalho da Natália, todo um respeito. Você tem essa admiração? Elas são suas referências? Não, total. A Natália, inclusive eu brinco, falando assim, eu não fico correndo atrás da Natália, porque senão eu queria casar com ela. Eu adoraria se fosse verdade das duas. Não, assim, eu fiquei assim, nossa, eu tive uma relação com a Natália, a gente uma proximidade tão grande, sabe? De cuidado também, sabe assim, tanto é que eu pegava a condução e eu, então você vai passar por Ipanema? Eu passava para pegar ela todo dia, levava ela, sabe? É adorável. Você adorava ter essa relação com ela. A beleza da Natália é o lado humano dela. É a grande atriz, todo mundo sabe. Sim. Mas ela tem um lado humano que quem tem o privilégio de conviver fica maravilhado. Não, ela tem uma maturidade, uma coisa assim. É a ela mulher mais culta que eu conheço. Não conheço ninguém mais inteligente que ela. No camarim, porque nós, com 33 variações, nós inauguramos o Teatro Natália Timber, que o Wolf fez e colocou o nome dela, né? Então, no camarim, a gente ficava assim, ela aqui, eu aqui. Aí a gente estava se maquiando, de repente ela me olhava assim, falava, e começava a falar em francês, um poema, e eu ficava assim, eu nem entendia. E ela mas falava, é lindo que ela fala francês. Ela dizia assim, não é lindo? Eu dizia, sim, é lindo. Mas era lindo. Ela faz isso pra mim direto, eu não entendo nada, fico com cara de paisagem. Eu também. Mas eu falo, mas é lindo ver você falando francês. O Gilberto Braga sempre diz. E a memória? É incrível. Incrível. Até hoje ela lembra o Paixão. Sim. Espetáculo que fez anos atrás. O Gilberto sempre me falou que a Natália era a atriz que melhor falava a língua portuguesa. Por isso que os textos dela eram muito longos, que ele amava. E com certeza era a melhor atriz que falava a língua francesa no Brasil. Ninguém falava francês como ela. E ela tem essa coisa da inteligência, a memória ativa é imensa. Eu chego na casa dela, ela está lendo sempre um jornal na mesa, para ler papel. Sim. Mas lê nos mínimos detalhes. E ela é capaz de conversar sobre qualquer assunto. Sim. E com muita informação ela sempre. É muito culta. Ela é muito culta. E sempre preocupado com o outro. Sim. Né? Isso é que é bonito na Natália. É se você não está bem no dia, ela percebe que você não está bem. E ela futuca você até você soltar. A Leonina, ela é muito interessante, né? Ela é uma pessoa, uma mulher incrível. Eu digo, além dela ser madrinha da minha empresa, a gente tem uma relação que realmente transcendeu. Ela e a Irene fazem parte da minha família. Sim. A Irene passa Natal na minha casa. A Irene é amiga da minha mãe. A Irene é amiga da minha irmã. Nossas famílias são unidas. Isso é que eu acho que fez a diferença também eu com elas. A minha devoção é muito isso. Sim. Essa ética que elas trouxeram, a determinação, é tão a cultura, a escolha lindo, dos textos, produzindo. Eu lembro quando eu cheguei com a Natália na Rua do Lavradio um dia, 8 horas da manhã, para escolher móveis. O cara, quando viu a Natália entrando, olhou, é ela? Eu falei, é ela. Ele dizia, mas ela tá fazendo o quê? Eu falei, tá escolhendo móveis para a peça dela. Mas ela faz isso? Porque coloca na mulher. Eu falei, faz isso e muito mais. Sim. Né? Quando a gente estava fazendo 33 variações, teve um dia que ela chegou toda machucada, arrebentada. Era um sábado. Eu falei, Natália, o que aconteceu? Peguei meu carro, aquele carro dela, e fui até Ipanema, Leblon, porque ela queria ver o negócio da peruca. E aí um menino veio de skate, bateu nela e ela caiu, derrubou. Lembra disso? Lembro, e isso sempre foi meu grande problema, que eu fiz, sei lá, umas 10 cirurgias na Natália, e não sei quantos mil tombos, e não sei quantos acidentes de carro. A Natália é uma pessoa quebrada, como a gente chama, e eu sempre fico em pânico com ela, com medo dela cair. Eu falei, você pegou o carro, pelo amor de Deus. Como é que você estacionou aqui? O Lu, ela subiu no palco, no Paixão, com 187 pontos no corpo. Ela tinha operado. E caiu do palco com a cirurgia. A Natália é uma
uma força da natureza. Ela é impressionante. E o ano que vem, vamos comemorar 90 anos de carreira. Nossa. A Natália quer morrer no palco. O sonho da Natália é morrer no palco. Eu falo, não faça pra mim, não, vai ser muito trabalhoso. Nem meu coração não vai aguentar. Mas ninguém é eterno. Essa hora vai chegar para todos nós, inclusive eu posso ir antes. Né? Eu espero que ela morra lindamente, como todos nós queremos uma morte tranquila. Tranquila, né? Você tem alguma vontade de trabalhar com alguma delas especificamente falando? Você tem um sonho? Ou alguma personagem que alguma delas fez que você fala, poxa, eu queria fazer isso e ainda não fiz? A vontade de trabalhar com elas a gente sempre tem, né? Assim, o que eu tenho muito orgulho, de certa forma, da sorte que eu tive de trabalhar com pessoas incríveis, né? Então, por exemplo, já não temos mais Marília, né? Mas, por exemplo, a Irene é uma que eu amaria trabalhar. Você não trabalhou ainda com a Irene? Não. Com a Ana Lúcia a gente fez uma novela junto, mas não o mesmo núcleo. São pessoas que eu amaria trabalhar, né? E que são sua referência. São referências. Você a vida inteira foi vê-las no teatro? Com a Sueli, sim. Com a Sueli eu trabalhei fazendo 1 ano de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ela era uma que eu pegava, falava assim, o quê? Eu ia na casa dela, lá na Urca, pegava ela de carro e levava ela lá de volta. Adorável, né? Adorava, maravilhoso. Ela contou muita piada pra você? Nossa, a gente ria muito. Todo dia ela conta uma piada. Ela é maravilhosa. Ela ama a Fernanda, minha diretora de elenco. Ama de paixão, elas são amicíssimas. Mais do que comigo. E ela liga, mas ela fala muito com a Fernanda e com a Sueli. Não há um dia que ela liga pra Fernanda, pra Karina, pra Sueli, que ela não conte uma piada. É impressionante o arsenal de piada dela. É impressionante. Maravilhosa, né? E agora... Nossa, não, totalmente. Obrigado, Rosane de Vasso, mais uma vez, pelo presente. Né? Ficamos anos sem ter uma personagem importante da televisão brasileira, de uma mulher 80 a mais. Né? Então é nesse cenas. momento que a nossa campanha de etarismo explodiu, graças ao Senhor. Tá maravilhosa, sim. Tá dando tudo certo. E acho que a Sueli, eu sempre falo, ela é o marco da virada. Ela é referência da volta das grandes damas em personagens importantes na dramaturgia brasileira. E espero que agora não pare mais, né? Que vocês voltem a ter a relevância que sempre tiveram em quantidade. Eu quero acreditar que uma hora vai melhorar, vai voltar alguma coisa, porque tem coisas que não é possível. Por exemplo... a gente não é tão descartável assim, vamos dizer, no sentido do ser humano. Quando eu digo que eu aprendi com os mais velhos, então, assim, hoje em dia eu vejo a garotada tão jovem falando, todo mundo é dono da verdade. Todo mundo, você fala, meu Deus, que cara de pau, que coragem, assim, né? Então, sabe... sem experiência de vida, sem conhecimento, sem legado... E com uma certeza absoluta, né? Porque a verdade não... que tem é o poder na mão do celular, né? Às vezes de seguidores, um poder de influenciar, mas com falta de comprometimento, muitas vezes. É muito leviano, sério, né? Muito leviano. Então, não sei, será que vai continuar, essa coisa vai ficar tão terrível assim, cada vez mais? Não é possível. Eu quero acreditar que em algum momento... Eu sou uma pessoa esperançosamente por natureza. Eu tenho muita esperança. Porém, eu tenho o pé no chão. Mas eu acho que a gente não pode nunca desistir. É isso. A gente tem que tentar. Não, total. Eu seria uma pessoa extremamente frustrada. Acho que muito do meu livro Ser Artista e muito também do projeto dos veteranos passou por um momento de frustração que eu precisava mexer nesse mercado para falar, não, precisa ficar mais agradável para conviver com as pessoas, porque está ficando muito ruim. Não, e é lindo você ter tido essa percepção e ter agido, né? Ter feito, ter realizado, E acho que os resultados estão aí, né? Vocês voltando para o lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Eu sempre digo que o Brasil a gente briga pelo óbvio, mas fazemos o que podemos e temos o que temos. Então, temos que lutar. Somos resistência, né? Resistência. Então, total, porque senão a gente seria muito frustrado, né? Seria muito triste, frustrado. uma vida triste. Voltando para sua linda carreira, eu acho que Terra Nostra é o grande turning point, né? Sim, foi. É onde você explode. De novo, uma parceria com o Jaime. Né? Então, eu quero saber em detalhes, me interessa muito esse processo. Primeiro que tem um trabalho de composição muito bonito, de sotaque teu, eu quero que você fale isso. Falar um pouquinho dessa parceria com o Jaime, você tão bem sucedida. E uma experiência que você teve, que eu sei que foi incrível, a gravação no navio. Ai, que lindo. As histórias que um dia você me contou do navio, que nem eu sabia que esse navio estava no cruzeiro, tinha pessoas de fora. Me conta tudo. Foi lindo, porque assim, eu recebi uma ligação também. Lembra quando a gente tinha secretária eletrônica, aquela gigante assim? Enorme. Eu tinha me separado do pai do meu filho, e eu estava com eu e o Gabriel,
E aí eu vi a secretária eletrônica e falei assim, o Jaime quer falar com você. Isso aqui. Aí consegui falar com ele, e eu percebi que tinha uma ligação, que era uma ligação quando está várias pessoas em volta, que você percebe que... Viva a voz, Viva tudo a voz. aberto. Aí ele falou assim, você fala italiano? E eu falo mais ou menos, né? Mas eu falei, falo più o meno, eu falo italiano, mi quattrinoni di italiani. Você falou assim. Né? Aí ele falou, então eu quero você amanhã aqui. Eu em São Paulo, tinha acabado de me separar. Cabeça ruim. Ruim, dura. Eu estava assim, 2 meses que eu falei assim, se não me chamarem para trabalhar, eu vou embora, vou levar meu filho, vou morar em Curitiba, vou abrir uma escola de teatro, dança, sei lá. Estava assim, tipo, cruzei os braços e falei, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu vim para o Rio, peguei um ônibus com meu filho e vim para cá. Aí peguei um ônibus, fiquei na casa do meu irmão. Peguei um ônibus, fui lá para o Jac. Aí durante uma semana, todo dia, eu ficava sentada ali esperando. E eles diziam, espera aí que eu vou falar, não sei o quê. Aí entravam as pessoas, saíam, contratada, e eu ali sentada. E aí teve um dia que ele falou, senta aqui. E eu sentei na sala com ele. E aí, de repente, eu estava ali vendo todos os personagens. Aí entra o Magalhães e o Marcelo Travesso. A turma ótima. E aí eu fui me levantar para sair. Ele falou, não, pode ficar aí. De repente eu estava na reunião deles ali. Aí o Magalhães fala assim, o que ela está fazendo aí? Eu estou vendo essa mulher há uma semana sentada ali na frente. Ele falou, eu não sei se ela é a personagem, a Leonora. Porque a Leonora tem 30 e poucos e ela tem 46. Eu tinha 46. Ele falou... Nossa, parecia menos, muito menos. 46 anos. Aí assim, aí o Magalhães falou, as mulheres naquela época eram tudo maltratadas. Bota ela para fazer a personagem. Aí o Jaime falou assim, olha, volta para São Paulo, eu vou... produção, leva ela para ver cabelo, roupa, tira medida, mas volta para São Paulo que eu vou resolver. Que tortura, hein? Foi uma tortura. Que tortura! Passou na minha frente Maria Fernanda Cândido, que eu tinha lançado no SBT. Contratada. E eu ali assim. Aí eu voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha um recado. Volta para cá. Sabe como você fala assim, meu Deus do céu, o que era? De ônibus. Aí tive que agitar, porque nós vamos viajar, já vamos para Londres, para Inglaterra. Eu nunca tinha ido para lá. Que delícia. Como assim? Aí, mãe... Aí minha mãe veio, pegou meu filho, levou para Curitiba, que ele tinha uns 8 anos. E aí eles fizeram meu passaporte em 2 dias. E eu fui, de repente, eu estava viajando para Londres. E a experiência no navio foi incrível, Beth né? Mendes, Guarnieri. Quantos dias vocês ficaram nesse navio? 12 dias. 12 dias. Nós fomos para Southampton, que é o porto da onde saiu o Titanic, que é 1 hora de Londres. E a gente navegava no Canal da Mancha durante o dia inteiro. Saía às 10 da manhã em ponto. Aí o navio ia indo pelo Canal da Mancha até uma França. Então ele fazia assim, quando gravava a cena tinha que repetir o fundo, o navio fazia a volta. Ficava assim. Para pegar o mesmo fundo, Deus, sabe? Que trabalheira. Chegava lá, voltava, e era verão, era junho. Então era um navio fechado só para vocês. Sim. Eu achei que vocês estavam aproveitando o navio. Por que nós fomos para lá? Porque era o único navio de época que navegava a vapor, como da época. Era vapor de verdade. De verdade. É maravilhoso a turma lá. E uma figuração imensa. 300 e tantos, tinha gente de tudo que é país. Dava um trabalho, porque era um calor. As pessoas não têm ideia de fazer uma produção dessa. Nós levamos o sol para lá, era um calor, todo mundo assim. Aí a figuração dava um copinho d'água para todo mundo, eles punham óculos, tiravam a roupa, ficavam nós. Aí de repente, vamos gravar, tira copinho, tira o óculos, arruma a roupa. De 300 pessoas, imagina. Foi uma experiência incrível. E o navio tinha estrutura assim para vocês? Sim, camarim, direito, ok? Tinha. O restaurante, assim, esse navio era acompanhado por um grande barco, gigante barco, e uma lancha também enorme. Para se alguém passasse mal? Nós recebemos, eu tenho guardado um livro de segurança do que não podia fazer, do que podia fazer, né? E se alguém caísse do navio, né? E quando chegava às 3 da tarde, parava para o almoço, 2h30. E aí, essa figuração ia para esse barco,
tinha todas as mesinhas assim para eles almoçarem. Nós, elenco, ficávamos nesse navio porque o restaurante era pequeno, essa parte. Assim. E essa lanchona também. A minha filha, que era a Rosinha, que é a criança que seria... Acharam que eu tivesse jogado, a personagem tivesse jogado. Lá na Inglaterra, eles colocaram trigêmeos. Então, a lei lá, a criança tem que estar às 4 X horas para trabalhar e tem que aí entra outra. Às 4 horas tinha que estar em terra. Não. Voltar para a terra. 3 era assim, se um chorar, pega o outro, porque eram 3 iguais. Assim. Que loucura. E aí, então, na hora que parava do almoço, eu já atravessava, tinha assim, o pai, a mãe, um cara do sindicato, com os 3 bebês. Então, ali controlando tudo. Aí saiu, a lancha já levava, ele às 4 horas está em terra firme. Que gravação difícil, não? Tem que ter uma concentração, uma organização pesada, muito, né? Muito, foi. E o Jaime sempre muito aventureiro, né? Ele sempre ele faz isso como ninguém. Assim ele fez no Pantanal, né? Assim ele fez na Raia, assim ele fez a vida inteira. As locações tudo verdadeiras, assim, um trabalho maravilhoso. Eu acho um trabalho hercúleo de televisão. E nesse ponto, vamos falar, a TV Globo é perfeito de produção. Nossa. Né? Condições que a gente... Nossa, Hollywood. Sim, não, total, né? Nossa, total. Hollywood. E o que ele fez na Manchete foi incrível. Ali, essa então, porque a Ingra conta que vocês iam para da cidade e não tinham roteiros. Que a novela ia acontecendo assim, tudo meio que no improviso. Não tinha um desenho, porque vocês não sabiam muito bem como era a locação quando chegava. Exatamente. Não, a minha personagem, ela lembrava que ela tinha sido, na Ana Raio, a Clarice, que ela tinha um namorado, um homem que ela amava, e ele fez dela uma prostituta. Nós gravamos num prostíbulo de verdade. A figuração eram todas as meninas que trabalhavam ali. E eu sentei no colo do dono do prostíbulo. Mais real, aquela cena impossível, né? Que maravilha. De beira de estrada, sabe? Que loucura. Agora, Lu, fez você ficar Lu Grimaldi, as pessoas pararam de te chamar pelo personagem e pelo nome, né? A minha vida mudou. A tua vida mudou. No dia seguinte que estreou. E como foi para você mudar isso? Foi positivo em todos os níveis? Que você falou que você ficou numa crise de momentos de ansiedade. No começo eu fiquei... Tinha uma expectativa assim, muito grande? Coisa... Maravilhada, deslumbrada? Não deslumbrada, mas assim, era muito trabalho. Então não dava tempo de... Mas muito feliz com o resultado. De estar podendo fazer aquilo, porque na verdade a Leonora... Meus 4 avós foram imigrantes italianos. Sim, não, que fizeram a mesma viagem de navio para cá. Emocionante você viver a mesma história deles. Então, para mim, tinha uma emoção muito grande. E emocionante também você sair do porto do Titanic, no navio a vapor. Não, total. Né? Você viveu umas coisas tão bonitas na sua carreira, né? Sim, muito. É por isso que eu digo assim, que eu tenho muita sorte. Uns marcos muito impactantes. Muito. Essa é a beleza da arte. Sim. Né? É tão incrível, né? É incrível que a arte pode nossa vida. Eu sempre digo, a arte salva, cura, educa e resiste. Exato. E com essa personagem vieram os prêmios. Sim. O reconhecimento pesado. Foi. Né? Isso fez um diferencial na tua carreira para a constância dela ou não? Você já estava numa carreira muito consolidada? Não, mudou tudo na minha vida, com certeza. Eu, com 46 anos, já fazendo teatro há muito tempo, eu ganhei revelação. Atriz revelação. A PCA. Que nem a Isabel Teixeira com a Bruaca, né? Aí vira revelação. Como é para uma atriz fazer um primeiro grande sucesso aos 46 anos de idade? Porque tem uma ansiedade muito louca, né, dos 20 ao 30 para acontecer de 30 para poder se estabelecer de 30 a 40. Os atores têm essa meta, têm essa métrica na cabeça. Para você, já faltando 4 para 50, tinha uma frustração desse sucesso tardio? Não, porque na verdade eu não quero pensar que eu seja desrespeitosa com tudo, mas eu não tinha esse lugar, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. Essa ambição não existia? Não existia. Nunca existiu? Nunca existiu. Nem hoje existe? Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Então você nunca buscou a fama? Não. Você buscou sempre pelo trabalho? O trabalho. Mas quando a fama chega, você curte a fama? Não, teve um momento que eu curti, assim, que foi bom. É lógico que é gostoso o reconhecimento das pessoas, mas eu dizia para mim mesma, por ter 46 já,
quando eu entrava ali, todo dia quando eu entrava na Globo, que eu passava pela estátua do Dr. Seu Roberto. Eu A dizia, lenda, né? Todo mundo adora a estátua. eu falava assim, olha, não é meu lugar aqui, agora eu estou aqui, né? Mas eu não vou me iludir, quero continuar. Assim, eu falava para ele. Mas se não for para acontecer, eu não quero ficar triste por causa de não ter isso. Né? Você acha que isso foi muito fruto também da relação de você meio que... Você separou, você criou meio que teu filho meio que sozinha, pelo que eu entendo, né? Foi. E essa lei da sobrevivência, você e uma criança também, Sim. faz com que você fosse muito focada, não no sucesso, mas no trabalho para pagar as contas, né? Eu passei muito por isso. Tem isso, né? Mas tem um lugar meu, assim, marginal, de sempre ir pela uma beirada, até a ver com a história do meu avô, de sempre querer... Não é que ser do contra, mas focar em coisas que sejam importantes da humanidade, sabe, do olhar para o outro, de não me conformar com certas coisas. Tanto é que teve uma época que no começo, lá depois de um tempo, eu me assustei como é que eram as relações. Eu não sabia lidar muito com aquilo ali dentro, sabe? Porque eu achava que todo mundo... Tinha que ter mesmo tratamento, não, os mesmos isso direitos. sim, mas que todo artista é um artista por ideologia, não por sim. ego. Eu sempre coloquei uma ideologia na frente. E hoje? Continua a mesma coisa. Até mais, porque quando deu a pandemia, que a gente ficou de repente sem, né? Você falou assim, bom, e agora, minha vida? O que vai acontecer? Parecia que a gente não ia ter mais... Acabou, né? Sim. A cultura totalmente... Dilacerada, toda aquela dificuldade. Eu falei, não, para aí. Aí eu voltei para os meus bordados, que é um lugar onde me acalma muito, e também voltei assim, o que eu queria lá atrás? O que foi que me colocou nesse caminho? Então, tudo que acontece foram por escolhas minhas. E essa ideologia hoje está onde? E continua nesse lugar de alguma forma, por exemplo, agora eu fui convidada, porque eu tinha me operado, para ser assistente do Bernardo Bibancos, que é um jovem diretor que tinha dirigido meu monólogo há 3 anos atrás. E eu fui como assim, uma coisa tipo, como se fosse voltar ao grupo. Então, fazer o figurino, ser assistente, mexer em tudo, fazer as tranças da personagem, isso da Vera Mancini. É uma ideologia. Uma coisa de luta, de resistência, sim. Muito bom. As tábuas do teatro. E acho que as pessoas muitas vezes confundem a ideologia com política. Não. E não tem nada a ver. Não, eu estou falando de humanismo. De uma ideologia de carreira, de carreira e de humanidade. Claro. De um olhar para o outro. Porque naquela época que eu fui para São Paulo de Porto Alegre, que eu te falei, que eu morei com os arquitetos, e que aquela minha amiga que eu encontrava, eu tinha algumas pessoas que eu conheci de classe média de Porto Alegre, pegaram nas armas realmente. Eu não, eu era mais jovem e eu falei, não, isso não é a minha, eu vou pegar na palavra. Então, com o teatro a gente pode denunciar, né? Nesse sentido. A verdadeira resistência. A verdadeira resistência. Lindo. Quando você sai da Internostra, você estabelece um sucesso. Você faz vários trabalhos na Globo, Padroeira, Malhação, Só Coração, Assim, a Moça. Você achou que a vida já estava conquistada ou sempre foi uma luta para voltar a uma produção? Porque essa é uma grande discussão que os atores têm. Eles sempre dizem que o sucesso vem, mas a sensação é sempre recomeçando. Como é que fica isso para você, essa sequência? Teve por um momento eu achei que poderia ser para sempre, como dizia meu filho. Para sempre. Não para sempre, mas de você estar estabelecida, né? Mas eu lembro a Bette Davis, com 80 anos, em Paris, ela colocou no jornal, eu sou uma atriz que quero trabalhar, preciso trabalhar. Então, assim, se a Bette Davis, que é a Bette Davis... Quem não vai precisar? Quem que não vai precisar, né? Então, esse lugar não é de conformismo. Não é também ser resistência só por... não, é uma coisa da humanidade. O que vem na frente para mim é a minha evolução espiritual. Então, tudo esse caminho eu preciso percorrer cada vez mais de acordo com aquilo que eu acho que é isso aqui na vida para mim. Então, eu poderia ter outras coisas, mais coisas, mas não é isso que vai de acordo com
com as minhas intenções. E a sua evolução espiritual passa por alguma religião? Budismo. Meu irmão é monge. Eu sei. Um grande monge. Falou, então. Você, qual é o teu budismo? Qual Nichiren. Você frequenta uma vez por semana? Sim. Você usa meditação diariamente? Sim. Tenho alguns em casa. E o budismo sempre esteve na sua vida? Olha que engraçado, né? Na Raiz é Trovão, uma camareira, a Benê, ela me deu um livrinho do nome que tinha que eu tenho até hoje esse livrinho. Não, meu rogue que mas toda a reza completa. E aí aquilo me interessou. Com o Grimaldi, que foi bem antes da Ana Raio, eu conheci o Guru Maharaj, a macrobiótica e a filosofia oriental. E comecei a estudar. E ela eu achei mais, porque eu nasci na católica apostólica romana, mas assim, achei aquilo muito mais a ver comigo. A maneira de encarar a vida. A liturgia em si. A liturgia em si. Né? Então, aí eu fui fazendo escolhas, assim. Então, eu não virei assim, imediatamente. Sim, mas assim, eu fui com o tempo, entendeu? Então, depois no Rio de Janeiro, com o João Vitti e a Valéria Alencar, que são grandes. Queridos, muito queridos. E você acha que hoje essa relação sua com a espiritualidade te acalma, te faz encarar o mundo de uma maneira mais saudável, de uma maneira real? Você consegue, num momento crítico, você se reconectar com você mesmo através dela? Sim, total. Eu falo isso porque eu sou catecista, eu acho impossível a gente viver assim alguma conexão real. A gente não aguenta. Por isso que eu vejo muita gente se perder. Por que a gente está aqui na Terra? Né? Isso eu pensava quando era criança. Eu dizia, mas por que eu estou aqui? Não é possível que seja só isso. Sim. Né? Que seja para... Então, foi uma busca desde o começo. Teu filho frequenta também? Não. E você agora é avó. Sou avó. E como é ser vovó? É maravilhoso. É incrível. É um amor diferente? É um amor diferente. É um amor que eu não conhecia. Eu sou avô também, eu tenho uma paixão absoluta. É um amor que eu não conhencia. É forte, né? É forte, E assim, nós duas temos uma conexão muito incrível, assim. Que linda. É incrível. Agora ela está falando. Já fala vovó? Vovó, sim. Tá. Ela chega na minha casa, e ela na minha casa ela já começa a fazer, porque ela pinta, ela toca bumbo, eu tenho um palquinho, ela já sobe lá, aí ela pede para pôr disco e ela fica dançando. 1 ano e 8 meses, ela é enorme. Ela parece que tem 3 anos. Gente, e o que é bom do avô é que eu acho que quando você é pai e mãe, você está muito ainda na sobrevivência, né? A criação, o desgaste direto, Sim. A proteção, a preocupação em excesso. Com o neto, já é uma outro grau de maturidade e a curtição. São as coisas boas. São. Então, acho que por isso que todo avô e toda avó, quando ele é legal e quando a relação é boa, as memórias são as melhores possíveis. São. Né? Eu tenho uma história de relação espiritual com a minha avó, porque ela foi maravilhosa. Acho que todo mundo que tem uma avó legal leva isso pro resto da vida. Aí eu quero isso e eu sinto que tem isso, sabe? Que bacana. É lindo. Eu levo a minha netinha ao teatro quase toda semana. Eu adoro, e ela ama. Imagina, isso é bom, né? É muito bom. Desde pequenininha. Eu tô louca daqui a pouco eu começo a levá-la. Daqui a pouquinho, do jeito que ela tá esperta. Não, pela altura que ela tem, o tamanho que ela tem, mas porque 1 ano e 8 meses... Assim, que teu filho é alto também, né? Ele tem 1,93. Muito alto. A mãe também é grande. O pai era alto? O pai dele era alto também. Alto também? Sim. E a mãe dela também é uma mulher grande, alta. Ô, Lu, teve um período da tua carreira, você falou aí, eu lancei a Maria Fernanda Cândido, que eu lembro que você foi produtora de elenco do SBT. Foi. Você foi por necessidade? Foi. Mas como é que deu esse estalo? Foi assim, na minha separação do pai do meu filho, né? No meu segundo casamento, que foi uma separação terrível, assim. E aí, um dia eu estava com dor de dente, eu fui no Fábio Bancos, que a gente era amigo. Eu cheguei lá, em 1 mês eu tinha ficado magérrima, que eu não percebi. Porque eu sou assim, se eu estou nervosa, eu como. Foi a única vez na vida que não aconteceu Come isso. de tudo? Se você ficar nervosa? Eu preciso comer. E aquela vez não. Eu cheguei lá tão magra, muita gente achava que eu estava com AIDS, inclusive, porque eu fiquei magérrima em 1 mês. Eu falei, que isso que aconteceu com você? Que horror, você está horrível, o cabelo está horroroso. Eu falei, estou com dor de dente, mas aconteceu isso. Aí ele ligou pro Fernando Rancoleta. Nosso amado Rancoleta, que tá bem, né? Graças a Deus. Também, Fernando, graças a Deus. Que a gente é amigo, o Gilvan. Né? O Gilvan foi esse meu amigo que, na Raiz é Trovão... ele estava?
Ele era o produtor. Não sabia. Porque se não fosse o Gilvan, eu acho que minha vida teria sido um terror. Ele me ajudava muito com as coisas do Gabriel, lindo, sabe? Que assim. Ele é um excelente produtor. Eu considero the best. the best. Também acho. Aí o Fábio ligou pro Fernando e falou: Rancoleta, a Lu Grimaldi tá horrorosa, tô mandando ela pra aí. Arruma esse cabelo dela. E precisamos arranjar um emprego para ela. Falou. E aí eu fui lá, me convidaram para fazer Chiquititas na Argentina. Como atriz. Como atriz, ganhando um salário que eu nunca tinha imaginado na vida. Eu tinha falado Monteiro, né? Pagavam muito. Naquela época ainda bem. Era uma coisa que era diferente. E o dólar, se eu não me engano, na época era 1 por 1. 1 por 1. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E aí eu não podia levar o meu filho. E como eu pensei, nossa, você, 1-0 para mim, porque eu bati no microfone. Memória boa. Aí eu... aqui eu estava falando mesmo. Chiquitita, você não podia porque estava grávida. Aí, não podia, não estava grávida não. Ele já tinha 7 anos, mas não podia levar. Então eu falei, o pai abandonou. Vou falar a verdade. Eu não posso fazer isso. Eu falei, não, então eu não posso aceitar. Porque falaram assim, isso ou trabalhar... O Fernando Rancoleta estava indo para a Globo trabalhar com a irmã do Faustão, com a Leonor Correia. Leonor Correia. Né, no programa que ela tinha, na Sim. Globo São Paulo. E aí ele me indicou. O Davi Grimber não queria uma mulher. Chamou lá uma pessoa, não sei o quê, um ator lá que não é o mesmo nome, para ser produtor de elenco. O cara foi, não aguentou, e aí o Davi me chamou. Aí eu falei, então tá, então em vez de ser Chiquititas, eu vou fazer... Então, assim, os valores eram totalmente diferentes. Outra realidade. Entendeu? Mas eu falei, pelo menos eu vou ficar junto com meu filho, e tinha plano de saúde, ganhava miserê, mas era... Né? E trabalhava que nem uma louca, o dia inteiro ali. Então, ali eu lancei... Tenho orgulho disso também, porque quando o Silvio... Lá eram contratados, tinham 13 atores contratados. Lembra os nomes? Ana Paula Arósio, Tarcisinho. A galera já éramos 6. Jussara Freire, Tônia Carreiro, que é a coisa que eu te falei que eu tenho com a Tônia, Lucélia Santos, Osmar Prado. Elenco, né? Era um elenco. Marcos Caruso. Que maravilha. Né? E aí o Silvio falou, eles têm contrato até... Isso era outubro. Até fevereiro, nós vamos fazer, não sei quanto, 28 teleteatros que eu trouxe do México. Eram 3 dias para fazer cada um, uma loucura. Nossa. E eu tinha que ligar para eles. E eles, alguns, vinham, tá? Meus filhos, não sei o quê. A única que vinha feliz da vida era a Tônia. A Tônia vinha com malas e malas. E uma luz, né? Uma luz, e ela ficava feliz da vida. Só que eu tinha que dividir os papéis, assim, tem que ser com esses atores. Então, de repente, teve um teleteatro lá que a Tônia entrou de garçonete. Todo mundo fez todos os personagens, pequenos e grandes. Pequenos e grandes, com a bandeja de prata e ela feliz da vida. Com a maravilhosa. E então aí eu comecei a fazer elenco ali, e aí eu lancei. Eu fui a todos. Antes. Aí chegou uma hora ele falou, agora eu quero atores daqui. Porque quando ele percebeu as novelas da Televisa, quanto ele gastava num capítulo, quanto para fazer um capítulo, e quanto ele comprando um capítulo, Maria do Bairro, a diferença era grandiosa. Muito grande. Era $80 mil para fazer um capítulo e $1.000 comprando um capítulo. Muito mais barato comprar. Aí eu falei, é a grande oportunidade que eu tenho para colocar os atores de teatro. Então eu comecei a ir a todos os teatros e registrar todo mundo. E nessas eu lancei Mariana Ximenes. Você descobriu a Mariana no teatro? No teatro. Regiane Alves, num teatro de escola, de trânsito, que ela fazia, história de trânsito, Sim. assim. Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido, assim, era a Pérola Negra. O Dalton Vig tinha várias mulheres, ele tinha uma garçonnière, então precisava, assim, cada vez era uma mulher, e apareceu uma personagem 3 dias. Carmen. E eu, linda, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Eu liguei para Ford e falei assim, eu preciso de 10 modelos aqui, lindas, que já saibam fazer alguma coisa. Fazer um curso com a Fátima Toledo.
Aí tinha aquelas 10 mulheres na minha frente, assim. Quando eu olhei para Maria Fernanda com aquele cabelão, eu falei, você é a Carmen. Então você lança Mariana Ximenes, Regiane Alves e Maria Fernanda Cândido. Depois do SBT, eu fui para Bandeirantes, que aí o Fernando... Você não foi fazer direção de elenco lá também? O Fernando Rancoleto estava fazendo direção de elenco, Você ele foi saiu da Globo. dele? Aí ele me chamou para fazer a parte de crianças, que eram Meu Pé de Laranja Lima. Ah, eu lembro. Então eu fiquei responsável da criançada. Você foi feliz nesse período? Fui. Como diretor de elenco? Sim. A atriz ficou muito frustrada? Não, assim, não dava tempo. Não? Não dava tempo, era muita loucura. Aquelas mães... É muito desgastante. E o que te fez parar? Não, aí eu fazendo ali, o Del Rangel, depois que eu fiz o elenco Todas as Crianças, ele me chamou para fazer uma personagem. Aí eu fiz a Donana, Meu Pé de Laranja Lima. Eu era a mecânica do Guarnieri. Então eu tive uma convivência muito grande ali com o Guarnieri. Foi maravilhoso, entendeu? Que delícia. Foi muito Você legal. sempre com os grandes muito atores. legal. E ali, nos testes que eu estava fazendo, eu vi um rapaz sentado, ele estava aí com o braço engessado. E aí eu falei, vem cá, você já fez o teu teste? Porque a minha parte era criança. Ele falou, não, estou aqui esperando. Eu falei, vem cá. Aí fez o teste, Rodrigo Lombardi. Oh, nossa, como você revelou gente boa. Você tem saudade dessa época? Aprendeu alguma coisa com isso? Aprendi muito. Aprendeu? Aprendi muito. Sabe por quê? Porque ator pode ser muito chato para a produção. E assim, todo ator tinha que passar por produção, de alguma forma, para saber respeitar, porque eu não me conformo com a... Porque eu me considero uma funcionária mesmo da arte, sabe? Uhum. É uma maneira de olhar. Tem gente que vai dizer, que ideologia. Mas eu tenho isso. E eu acho que tem ator que dá muito trabalho e que não é legal. E quando ele dava trabalho, o que você fazia? Você chamava para conversa? Os atores? É. Ah, sim. Sempre. Você se posicionava sempre? Sempre me posicionei. Sempre, claro. Eu acredito que você tenha ficado uma atriz mais fácil de lidar depois de tudo isso. Eu me considero... acessível. Muito, assim, porque eu levo isso muito a sério. E é importante, esse respeito com que esse desgaste pode muita minar gente, uma produção. Não, é muita gente. Tem que ter responsabilidade. Você deixar as pessoas esperando. Não existe isso. Tanta coisa que você pode... Então, tem um lugar que, de repente, quem sabe isso tenha me deixado... Eu penso nisso às vezes. Mais dura, como eu disse, no sentido de uma preocupação com o todo, que eu quero... e aí isso, como de repente, pode ter me atrapalhado um pouco em ser melhor como atriz. Então, agora eu estou buscando esse balanço. Isso não quer dizer que eu não vou... continuarei respeitando, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Claro. Mas eu mesma luto equalizando melhor. Você escuta mais e fala menos do que no passado, ou não? Sim. Por isso eu estou surpresa que eu estou falando tanto aqui, porque eu estava falando, meu Deus, eu não ando com vontade de falar, o que eu vou falar lá? Tá falando muito bem, já estamos quase mais de 1h30, tá? Juro. Nossa, eu falei, a minha vai ser mais curta. Matheus veio aqui e falou 1h30, porque 1h30 já é o ponto que a gente tem que caminhar para o final. Tá bom. Maravilhoso, imagina. Tanta coisa. Acho que a gente não terminou nada, né? Não, mas você tem muito assunto. Quando eu fui estudar a tua carreira é muito ampla. Muito ampla, tanto no teatro quanto na televisão. Então, eu sabia que ia ter muita história. Quero falar um pouquinho da Record, porque eu acho importante a gente deixar registrado, porque assim, você fez Camas da Vida, Poder Paralelo, Balacobaco, Estação da Lida, Pecado Mortal, Apocalipse, né? Você tem tanta história lá, e eu acho que você foi feliz na Record, não foi? Você criou um elo com eles? Sim. Naquele tempo lá, sim. Naquele tempo, não digo porque recentemente você não... A última foi Apocalipse. Tem algum desses trabalhos da Record que você fala assim, esse eu tenho mais carinho, tem alguma coisa que você... Poder Paralelo. Poder Paralelo, para mim, foi a melhor novela da Record. Desculpa aí. Eu gosto... É Laura Sada Muniz, com Gracinda, né? era casada com Gracinda. Eu tive excelentes maridos e filhos. E Poder Paralelo é uma produção bonita de época. Maravilhosa. Texto bom do Lauro. Sim. Você tem alguma preferência por algum estilo de dramaturgia ou não? Olha, eu gosto de mais drama, mais... mas eu também gosto de uma comédia, assim, sabe? Mas eu gosto muito de novela de época. Mas você se diverte em qualquer estilo. Para você é importante ser o meu trabalho, pelo que eu percebo. Eu acho que é importante nós, atores, assim, eu queria provar que era possível fazer várias coisas. Então, eu gosto de ter feito... Novela de época, assim, que eu amo que você fez, Tempos do Imperador.
Eu adoro. Eu também, adoro essa novela. Também amo. Eu acho amo. Um clássico. Um clássico maravilhoso. E que produção de época perfeita. Bom, a direção de arte. A direção de arte da TV Globo é uma coisa absurda. Assim, é maravilhosa. A sua volta recente no SBT, você fez A Infância Romeu e Julieta, uma novela infantil, que não foi tanto sucesso quanto eu acho que pelas ausências da Maísa e da Larissa, acho que fizeram diferença ali, né? Porque elas são fenômenos, né? Sim. O público do infantil do SBT se identifica muito com as duas. Sim, sim. Mas trabalhar para criança, assim como se trabalhou no Sítio Pica-Pau, é prazeroso? Nessa novela, especialmente, assim, deu algum trabalho. Deu? Sim, porque eram muitas crianças, eram 17 crianças. O trabalho maior, pai e mãe ou a criança? A mãe e mais criança. Eu chamei um dia 5 que estavam correndo que nem umas loucas lá, toda suada, com a roupa toda assim, porque estava chovendo. Então, aí eu falei assim, nós íamos gravar no meu cenário, que era uma estufa, que era cidade cenográfica. Então, a gente estava lá esperando para gravar, e aquelas crianças daquele jeito, toda a roupa, o cabelo, correndo sexta-feira. Cancelou, passaram as cenas para segunda, mudou todos os roteiros, tarana, e na segunda-feira acontece a mesma coisa, chovendo, aquelas crianças correndo, que nem umas loucas. Tudo. Aí eu chamei as 5 crianças na sala delas, na frente das pessoas responsáveis, e falei assim, olha, eu aprendi com as pessoas mais velhas. Vocês sabem o texto? Assim, vocês não querem passar? Assim, né? E ele assim, tipo... inclusive era uma turminha, que era a turma da Barra Pesada lá. Eu falei, olha, porque se chamarem a gente para gravar agora, vocês vão ter que ir de novo pro cabelo, vão ter que rever tudo, cabelo, maquiagem, a roupa, e isso vai... E de repente volta a chover. Ah, que tédio essa mulher falando isso pra gente. Então, assim, eu senti coisas ali que eu não senti no meu pé de laranja lima, nem no Sítio Pica-Pau Amarelo. Você vê como tem uma mudança de comportamento de geração. As crianças de hoje não são as crianças do passado mesmo, né? Não. Tem uma mudança muito clara, para pior, infelizmente. Eu acho. Assim, eu acho uma para pior. condução, né, que é perigosa. Que... Você volta agora à Globo para fazer uma participação muito bonita em Entra Mundo Bom, Entra Mundo Melhor, onde você morre numa cena linda com a Larissa. Foi gostoso? Eu amei. A Larissa é maravilhosa, amei. Eu não a conhecia, muito né? Carismática, né? Muito, e uma pessoa muito generosa. Foi muito delícia. A gente, nossa, com a preparação, com o preparador, foi lindo o nosso trabalho. E foi uma participação que fez barulho, né? Foi incrível. As pessoas viram, tem uma divulgação muito boa. Foi. Você ama fazer televisão? Eu amo. Tem esse prazer ainda dentro de você? Antes eu não sabia lá atrás, né? Tinha ainda aquela ideia, eu sou do teatro, sabe? Durante uma época, os atores tinham muito antes, isso, assim, né? Televisão é uma coisa menor. Isso acabou, né? Graças a Deus, isso acabou. E aí eu aprendi, eu amo esse desafio diário, porque nunca é igual. É totalmente contrário do teatro. Você ainda tem esse frescor de ir para televisão, de dar o seu melhor, de chegar lá e fazer, não entrar no automático? Sim, eu estudo, porque a minha vida é dedicada a isso. Sim. Eu sou uma celibatária dedicada a isso, sabe? Então eu eu durmo com o texto, realmente. Então o teatro, o trabalho é a sua vida. O trabalho é a minha vida. E hoje a sua netinha que é a Lia Marion. Lia Marion? Lia Marion. Lia Marion, que lindo, que lindo. Então, assim, foi lindo o trabalho. Foram só 7 capítulos. E aí eu falei, é a última vez que eu venho para morrer no começo. Agora eu só quero morrer no final. Para ficar contratada na novela inteira, né? Você morre bem. Você morre bem, Lu, porque eu já morri vários personagens. Quero falar, estamos caminhando para o fim, mas a gente não pode ser registrado o teu monólogo Pundonor. Pundonor. Que conta um pouquinho dele, em que momento que ele está. Se ele vai voltar em cartaz. Então, porque eu sei que você tem uma paixão por esse monólogo. Eu amo. Antes, só de você responder, fazer monólogo não é muito solitário? É a primeira vez que eu fiz. Que tem atrizes que detestam. O Palavra de Rainha, quando eu estreei lá em São Paulo, eu falava assim, de repente eu estava sozinha naquele palco, atrás da cortina, porque era um palco italiano, e o barulho do público, não tinha uma pessoa ali, porque enquanto está estudando, se aprofundando, mesa, ensaiando, é maravilhoso. De repente você está sozinha, sabe? Eu falei, da onde que eu inventei isso, que eu sou capaz? Uma loucura. Aí, Abril tem que fazer também. E depois que começa a fazer, eu acho que tem uma liberdade, né? Porque é só você para viajar, não tem tanta dor de cabeça com logística. Tem essa coisa da dificuldade hoje em dia, de tudo. É muito mais difícil para produzir.
né? E o que é o pundonor? Conta pra mim. Pundonor é ponto de honra, né? Quer dizer, pundonor, né? Que aqui é uma palavra que também tem no português do Brasil, mas é usado pelos militares, o pundonor. Ah, né? não sabia. Mas ela vem de uma palavra espanhola, né? Então, é uma professora, socióloga, é o meu segundo monólogo falando da loucura da mulher. Então, se for para fazer um próximo, eu quero fazer uma trilogia sobre essa coisa da loucura. E você lê muito sobre a loucura da mulher de uma maneira geral? Sim. Tá. Você faz psicanálise? Não. Nunca fez terapia? Eu já fiz. Mas hoje em dia não estou fazendo, não. E aí, é uma professora de sociologia, ela ensina Michel Foucault, e aí na verdade, ela está voltando para dar uma aula master, e ela é considerada louca. Ela ficou 6 meses afastada porque aconteceu um negócio com ela e colocaram ela nas redes sociais e ela ficou considerada como uma louca. Uma fake news. E aí ela vem para voltar. Mas quando ela volta, ela percebe que não vai dar certo. Aí ela diz, eu sou louca, agora vocês vão ver quem é louca. Aí ela fala tudo ensinando Foucault, mas falando relacionado à vida dela. É lindo, é um texto da Andrea Garrotti, que é uma argentina contemporânea. Você encomendou, achou? Não, o Bernardo Bibancos, que é o diretor, ele me convidou para fazer. Ele fez a dramaturgia em Buenos Aires. Que é maravilhoso, são maravilhosos, né? E ela era reitora da universidade e ela estava fazendo esse monólogo. Aí ele comprou os direitos e me convidou para fazer. Quero conhecer o trabalho do Bernardo. Quero conhecer. Maravilhoso. Agora a gente acabei de chegar, né, semana passada. Como eu me operei, ele me convidou para ser assistente. Ruegos de Ninhos. Que é essa que você fez assistência figurino agora, também. Figurino, toda assistência. Que é com 2 pessoas, com o Genésio de Barros, e Luiz Guilherme e Vera Mancini. Os 2 são 3. Nossos. Amo Vera. Minha amiga a vida inteira. Maravilhosa. Ela que me deu. Bonita. Vera, beijo. Vera. Genésio vai vir aqui, Luiz Guilherme vai vir aqui, todo mundo vai vir aqui. Vera vai vir aqui também. E Ruegos de Ninhos se trata do Nilton Moreno. Que é um grande autor. Um grande dramaturgo, né, nosso, contemporâneo. Ele deu texto para o Bernardo e aí o Bernardo montou. São 3 crianças presas numa dessas jaulas na fronteira. Quem atravessa a fronteira do México para os Estados Unidos. Pela imigração. Então, o Bernardo resolveu, em vez de colocar 3 jovens, colocou 3 e dá uma profundidade. Eu imagino. É tão lindo. Deve ser eu sempre penso nessas pessoas, o medo que eles devem ter, as necessidades que eles passam. A dor da separação da família, o medo da morte, o medo de nunca mais ver um parente. Deve ser muito tomara que você consiga, pesada. Que a gente vai voltar ano que vem, eles vão voltar. Nossa, quero assim muito que você ver. veja o teu monólogo vem pro Rio? Agora a gente vai retomar, porque como eu tinha operado, não sei o quê, eu preciso retomar. Inclusive, deixa eu te falar, tá vendo isso aqui? Eu que bordei. Que bonito. Eu bordei assim. Isso aqui é uma frase do Ruegos de Ninhos. Diz aqui, que é lindo, ó. Se você pudesse ver a minha alma, veria que ela tem tranças grisalhas. Não é lindo? Que lindo. Eu vou te pedir uma coisa que eu quero que você faça para mim. Fala. Eu vou te dar uma camiseta jeans que eu tenho e quero que você borde ser artista. Claro! Eu vou ficar tão feliz se botar aqui na minha frente. Claro. Nossa, vou separar amanhã, já vou mandar para sua casa. Com certeza. Vai ser o máximo isso. Eu vou adorar. Eu quero saber, o que você teve com o Dizzy Croquete em 73? Eu comecei fazendo teatro ali, né? Porque... Mas você fazia o quê? Era uma assistente? Não, eu estava trabalhando na Bandeirantes. Que é aquele programa que você falou. Aí, quando entrou Lene Day com aqueles 13, daquele jeito, eu fiquei louca com aquilo e comecei a assistir, e ia todo dia, toda noite, ver o espetáculo. E aí eles resolveram fazer... Eu fazia a aula com o Lene Day. Aí você ficou amiga deles? Fiquei amiga deles, assim, eu virei... Tovar, todo mundo, a turma toda. Porque a palavra tiete ainda não existia. Entendi. A palavra tiete não existia. Era uma fã. Eu vou contar essa história. Conta. Assim, e eram algumas mulheres. E aí eles resolveram montar as Zicroquetas. E fizeram o espetáculo das mulheres, que não foi como o deles. Né? Então você foi uma Zicroqueta? Eu fui uma Zicroqueta. Foi o meu primeiro espetáculo. Dia 3 de dezembro de 1973, estreamos no Ruth Escobar.
Que barato. Foi sucesso? Mais ou menos. Não E foi. com aquela Foi quando linguagem eles foram de para a dança, França. Total. 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 Vaudeville, com os quadros. Os quadros. Ah, mas uma experiência rica. Riquíssima. E aí tinha eles levaram a Dulce Nacarate, Nacarate, que era a crítica. Então, assim, tinha uma coisa, a crítica das artes. E aquelas mulheradas fazendo a crítica, só criticava, mas no final ela pirava e se envolvia e virava uma... Que uma máximo saber isso. Muito interessante. Muito legal. Você tem eu tenho uma sensação quando eu vejo suas obras, né? Porque você tem Shakespeare, né? Você tem Rei Lear, você tem O Sonho de Manuel de Verão, você tem tanta coisa. Tem 2 pontos que eu acho muito, muito claros na sua carreira. Um, pela escolha de bons textos. Eu não achei nada que você tivesse feito por fazer. Sabe? Tem atores que fazem umas comedinhas. Principalmente né? teatro, sim. Você é muito coerente nas suas escolhas, muito criteriosa, digamos assim. Acho muito mesmo, de verdade. Então, acho que esse é um ponto muito forte da tua carreira. E o outro, que eu acho que você é uma atriz que se joga. Né? Você tem aquela coisa meio que o Antunes falava muito, né? Do equilíbrio, de se jogar, de fazer. Sim. Isso quando você faz as suas escolhas, tanto de texto quanto de personagem. Você filosofa um pouco nesse estudo do teatro ou isso tudo vai muito da sua intuição? Eu filosofo muito. Filosofa muito? É uma soma das duas coisas, a intuição com a filosofar. Você acha importante misturar essa consciência de tudo? Sim, é como eu procuro descobrir como eu vou fazer esse aprofundamento. É em cima do texto. O autor já me dá tudo ali, né? Mas junto com isso, por isso assim, quando ela perguntou assim para mim, a Karina perguntou, qual livro você vai... Eu estou lendo um livro, de repente vem um novo trabalho, muda todo... Para o livro, vai para outro. Vai virando pilhas de livros que eu preciso ler, né? Você tem o hábito da leitura muito constante? Tenho. O que é um livro por semana? Não, também não consigo tanto assim. Mas conforme o livro, sim. E hoje você lê o quê? De tudo? Leio de tudo. Eu tô muito pirada com os russos, de novo. Tô lendo muito os russos. Mas por o que isso deles, que eu tô por lendo... exemplo? Literatura? Literatura. Dostoiévski. Os grandes clássicos. Os clássicos. Tá. Mas eu tô lendo os contos góticos russos. Estou amando. Mas tem algum autor russo de revelação no momento? Não. Essa história que eu falei para ela, o Limonov, que eu tô lendo, na verdade, o livro é escrito por um francês, Emmanuel Carrère. Então, é a tua dica de leitura? Então, Matheus, dicas de leitura na tela. Vamos falar logo da dica de leitura da Lu Grimaldi. Limonov, Carrère Manuel. Então, porque isso aqui é uma história verdadeira. Esse Limonov é um russo, é atual, não é ficção. É isso que é mais assustador, impressionante. Esse Emmanuel Carrère é um autor, jornalista francês, que foi lá conviver com o Limonov. O Limonov é vivo. Esse cara, ele foi assim... um delinquente na Ucrânia, ele foi um... Mas o que, um guerrilheiro? Não, ele foi na Ucrânia, ele foi um delinquente, um ídolo delinquente soviético, ele foi mendigo em Nova York, ele foi mordomo de um bilionário em Nova York, ele escreveu sobre moda em Paris. O cara, ele... Que loucura. Não, ele foi soldado na Guerra dos Balcãs, e hoje em dia ele é chefe de uma galera lá na Rússia, Mas quando o Emmanuel escreve sobre ele, é como se fosse uma biografia... Ele conviveu muito com o cara, entrevistou muito ele e escreveu... Ele foi contando episódios da vida dele. Episódios da vida dele. Ricos, então, Ricos, muito bem escrito, humanas, né? Não, e pesado. Pesado. É pesado. O cara é um... Até fala atrás do livro, fala assim, é um tratante, ou o que ele é. Né? Mas como se fosse um romance de aventura, mas não é ficção, é verdade e atual. Por isso que eu estou muito impressionada. Porque eu falo, nossa, que homem louco, olha o que ele fez. Muito interessante. Vamos à minha dica de leitura, por favor, Matheus. Em homenagem às grandes atrizes, né? Maravilhosa. Toda a biografia de uma diva vale a pena, né? Maravilhosa. Amo de paixão. Também. Ô, Lu, tem uma coisa que você falou muito aqui sobre a loucura da mulher, né? Esse tema que te interessa, que você vem abordando. O país hoje, nós vivemos um país muito perigoso para a mulher. Feminicídio, né? De uma maneira, acho que como nunca teve. Assusta não só a vocês, como a todo mundo, essas notícias diárias da crueldade, do nível de crueldade das mortes das mulheres, né? Não só o fato de matar, o nível de crueldade que está sendo feito.
a sensação que a gente vai tendo que cada vez mais a sociedade está violenta e cruel com a mulher no Brasil e que o Brasil se tornou um país perigoso para a mulher viver. Sim. Você hoje, avó, mãe de um filho, mãe solteira, né? Você não tem um homem aqui. O homem sempre, às vezes, dá a sensação da proteção, ou não. Você pode estar dormindo com o inimigo, né? Mas eu encaro, assim, acho que para as mulheres, até que conforme a velhice vai chegando, é uma preocupação muito forte para todo mundo, né? Como viver numa sociedade com o mínimo de segurança. Você acha que as mulheres estão cada vez mais loucas em função dessa insegurança que o país sofre? Não, eu não acho que as mulheres estejam mais loucas, né? Isso, inclusive, eu não gosto que a gente fala louca, mas é louca fácil que eu digo falar. No sentido de ficar insana de insegurança, sim, ansiosa, sim. não de loucura, de maluquice, não. Isso sim, porque 77% das agressões são dentro de casa. Dentro de casa. Sabe, a Turma do Bem, que é de dentistas, cuida de crianças e de mulheres que sofreram violência diretamente na boca, que são as apolônias. Tanto cis como trans a gente trata lá. E eu dirigi agora há 2 semanas. Eles refazem a arca dentária inteira, né? Inteira. Então, eu convivi muito agora com as apolônias. Apolônias é porque a Santa Apolônia, ela foi torturada, arrancaram todos os dentes dela, lá na Alexandria. É uma Por homenagem isso que é uma homenagem a ela. Então, as apolônias são essas mulheres. Então, há 2 semanas, eu estava ali com elas, mulheres incríveis que, às vezes, não conseguem sair, ou quando sai, o cara vai atrás. Teve, por exemplo, uma história de uma Polônia que o marido estava preso. No dia que ele saiu, ela estava pronta, inteira. Ele foi e matou ela. Então, assim, eu acho que nós somos sendo tão permissivos com coisas no mundo agora, levianos com certas coisas, de deixar acontecer, que virou essa loucura. É muito sério. Que loucura. É muito sério. Então, e a coisa mais linda quando você vê uma mulher que ela conseguiu sair daquilo e ela teve a recuperação. A primeira coisa que ela quer fazer é passar um batom e arrumar o cabelo. E muda a vida delas. E essa ONG é onde? Em São Paulo. Não, a gente está em 12 países já. México e Portugal. Uau. Aqui no Brasil a gente tem... Vocês têm um número, assim, quantas mulheres são atendidas diariamente? Não, é complicado porque é um tratamento carésimo, mas já foram 1.200 mulheres já foram tratadas. Que, assim, não é qualquer pessoa que chega ali, porque tem que ter uma triagem, porque é de graça todo o tratamento. Tem que comprovar toda a história. Então, são mulheres geralmente de uma instituição onde elas estão protegidas, que a gente atende lá em São Paulo. Tem alguns estados têm, por exemplo, Brasília tem, na capital federal tem, alguns lugares tem. Não é em todo lugar que tem dentista que atenda, porque o dentista termina dando todo o material, né? Sim. Tudo é gratuito. Eu achei que tivesse se alguém recebesse uma verba para... Não. Existe um projeto da Turma do Bem, é uma organização social sem fins lucrativos, sem dinheiro do governo, né? Com doação, vive com doação. Vive com doação ou, por exemplo, apoios, né? Então, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É bem difícil. Já várias vezes a ONG quase... Não conseguiu ficar de pé. Porque não tem um patrocínio mesmo, né? Mas esse ano, um projeto do Fábio, lá da Turma do Bem, do kit bucal está nas cestas básicas. Há anos, quando vai ter votação, a gente vai nos prefeitos, aquele que topa, se ele ganhar, vai colocar escova de dente, pasta de dente na cesta básica. E aí esse projeto já tem alguns anos. Esse ano nós conseguimos levar para o Ministério da Saúde. Ótimo. Então tem um livro que foi feito pelo Fábio, na drogaria Raia, quando a gente vai comprar, tá do lado no caixa, é R$6,90. Compra aquilo que você vai estar ajudando a ONG, ajuda 23 organizações sociais. Todas as drogarias Raia têm esse livro? Tem esse livro, no Brasil todo. E eles estão usando esse livro. O Ministério da Saúde vai usar esse livro. Que bom. Então, está tendo uma coisa, não é dinheiro, mas uma abertura para poder ajudar, essa gente toda. Tá aí um bom tema para você abordar no teu próximo monólogo, as Apolônias.
histórias incríveis que você deve ter aí para você poder... Quando nós lançamos a campanha 10 anos atrás, foi um show com o Guilherme Arantes, e eu fiz uma Polônia. Várias histórias eu fiz uma Polônia. Muito bom. Muito feliz de você estar aqui. Também. Adorei conhecer suas histórias maravilhosas. Parabéns por essa carreira linda. E para terminar, eu gostaria que você falasse para essa câmera o que é ser artista para você. Ser artista é mergulhar na alma da humanidade e procurar o melhor para passar para o público. Precisa muito amor. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigada a você. Adorei. Até a próxima. 2-0. Para vocês que nos acompanham, sempre no nosso canal do YouTube. Agora vocês sabem que tem o Ser Artista Pensamentos, uma vez por mês, na segunda-feira do mês. Esse mês de janeiro agora é Ana Lúcia Torre. Um programa imperdível. Já tivemos da Irene Havas, foi uma estreia avassaladora. E o Ser Artista Podcast, toda quinta-feira, às 19 horas, no seu canal do YouTube, Ser Artista Podcast, ou no canal WePlay na sua TV Samsung. Um beijo, fiquem conosco. Sempre um grande ator, uma grande atriz, um diretor, um autor. E aguardem, 2026 é um ano de muita novidade da holding Ser Artista. A arte salva, cura, educa e resiste. Boa noite.